Gente, bom dia. Como eu já tinha falado, né, a gente está vindo de um dia aí, de uma véspera um pouco tumultuada, né, muita chuva ontem. A gente teve uma surpresa no final do dia de ontem, que foi um problema com água, e aí vai cancelar, não vai cancelar, enfim, não cancelamos, mantivemos. Quem ainda não chegou, né, quando chegar será bem recebido da mesma forma. Quero agradecer a presença de vocês, né? Quero agradecer o aceite da aluna, que ao ser contactada, ela de primeira, né, já fez o aceite. O projeto, ele é intitulado Ética na Formação e na Atuação do Profissional Nutricionista. Eu sou a professora Renata, faço a coordenação do projeto. Mas temos a professora Rosa, a professora Elka, que também participam, né? São colaboradoras aqui do nosso projeto. E temos a Bia, a Dayana e a Alicia, que são integrantes do projeto. Tá? Então, quem tiver curiosidade, acessem lá as mídias. A palestra, ela é gravada e disponibilizada nas mídias do projeto, lá no canal do YouTube. Então, quem não pôde vir, vocês divulguem que vai ver lá, tá? Quem estiver aqui no presencial, no final a gente vai colocar um QR Code. A gente até testou um, mas não é o que funciona, tá? A gente vai colocar um QR Code para que vocês possam preencher e receber por e-mail o certificado, a declaração, tá bom? Que pode contabilizar como horas complementares. É um prazer receber todos, quem é da Unirio e quem é de fora da Unirio. Tenho certeza que essa casa está sempre aberta para todos vocês, tá? Então, vamos dar início. Esse semestre a gente está trabalhando com a nutrição clínica e suas vertentes. Essa área, né, e as suas vertentes, elas vêm a partir do QR Code que vocês vão preencher. Então, ao longo do ano, a gente vai acumulando essas informações e no final do ano a gente tabula e abre, né, as áreas que mais são de interesse de vocês, que vêm participar e colaborar com o nosso projeto. Tá? Então, a gente está trabalhando, hoje a gente inicia as atividades desse semestre com a aluna. Então, a aluna Azevedo é a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, ela tem pós-graduação em Ayurveda. Eu ainda falo para a Luna, você desculpa se eu falei errado. Em nutrição clínica. Me formei aqui. Se formou aqui na Unirio. Também tem pós-graduação em psicanálise contemporânea. É coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana. É fundadora do Instituto Sustentável e da Clínica Nutrindo Ideais, é mentora de nutricionistas e ainda é professora de vários cursos aí, né? Vou deixar que ela vai se apresentar melhor, tá? Então, como ela já disse, né, já interagiu, as perguntas podem surgir ao longo da fala dela, levanta a mão e ela vai fazer esse atendimento. Ela tem mais ou menos 1 hora de fala, mas depois a gente ainda tem um tempinho para fazer algumas trocas, caso vocês queiram deixar para o final também, tá bom? Então, e aí no final eu faço um outro convite para vocês. Então, Luna, seja bem-vinda e a gente agradece muito a sua participação. Obrigada. Antes eu tenho que dar um beijo na professora Rosa, que também me deu aula, que eu vi ela agora. Eu adoro voltar lá no Rio. Acho que eu fico por aqui, né? Aqui é melhor. Acho que dá para pegar você. Tá vendo aqui? Também não fica com a luz no meu rosto. Antes de começar, já que a galera que veio do Estácio, eu sou curiosa também. O que vocês estão achando de lá? Alguma crítica, assim, que vocês acham do ponto de vista técnico de aula? Algo que vocês tenham visto como ponto principal? Porque tem também do BMR. Eu tenho uma estagiária do BMR. E não tenho ninguém da Estácio. O que vocês estão achando do curso lá? Vocês estão curtindo? Tem bastante a parte clínica também? Eles focam mais na clínica? Tem a parte hospitalar? Não, todos nós somos do primeiro e segundo período. Vocês estão entrando agora, né? Mas depois a gente vai trocando figurinha, tá bom? Se vocês quiserem me chamar lá, me achar, a gente vai conversando. Então, muito bem-vindos, tá? A Unirio é uma casa do qual eu já conheço há bastante tempo, estou aqui desde 2008.
Já tive aula com todas essas professoras maravilhosas e estou sempre aqui também dentro da disciplina da Mônica Vale, que são chamadas de tópicos especiais em nutrição. Ela costuma sempre me chamar para falar de vegetarianismo, ayurveda e nutrição comportamental e transtornos alimentares, que são as áreas que eu acabo, tem passando, né? Você vai passando, pode passar. São as áreas que eu acabo falando mais, e até para vocês entenderem por que eu fui por esse caminho, eu acho que é sempre interessante. Eu acho que eu, como aluna, se eu estivesse na faculdade, eu entenderia assim, por que a pessoa foi para esse caminho? Tem alguma explicação? E qual o caminho que eu vou traçar? Porque na hora que a gente está aqui na universidade, primeiro é tudo experiência, a gente muitas vezes nem sabe a área que a gente vai traçar. E aí a gente vai pegando as matérias, as disciplinas e vai amadurecendo. Só que eu tenho uma questão especial, que eu acho que as professoras até souberam, a maioria soube disso, né? Que quando eu estava aqui na universidade, em 2008, a minha mãe descobriu um câncer de mama, exatamente no ano que eu entrei. E aí era aquela coisa, né? Ainda bem que passei, porque senão acho que eu não passava de novo, porque eu fiquei muito mal, obviamente, ela era uma mãe nova, ela me teve com 20 e poucos anos, então ela tinha 40 e 41. E quando ela descobriu o câncer de mama, só que como ela descobriu tardiamente, porque os primeiros diagnósticos foram dados errados, era que o câncer não dói, ela reclamava lá da mama, e foi naquela época que estava aquele boom da Patrícia Pilar, daquela campanha, lembra do câncer de mama, que tinha até aquela bola? Eu nem vejo mais essas campanhas. E aí eu falei, mãe, né, eu estava na faculdade, mãe, será que isso daí não é melhoria? Eu fui com ela ao médico, o médico, não, o câncer não dói, isso é algum cistozinho, não é nada demais. O que custava pedir uma biópsiazinha, né, do negócio? Não custava nada. Aí o último médico falou assim, não, mas vamos de qualquer forma fazer essa biópsia. Quando fez, já estava com irradiação para os linfonodos, né? Então do grau de um estágio 1 a 5, ela já estava no grau 4. E quando a pessoa é mais nova, a gente sabe que a chance do câncer se proliferar é maior. Então já foi uma bomba, né, para todo mundo. Minha mãe era advogada, eu estava aqui na Unirio já, eu falei, gente, eu quero estudar o máximo que eu posso fazer para agregar na alimentação da minha mãe, porque ela vai começar quimioterapias pesadas. E a gente está falando já há mais de 15 anos atrás, né? Isso, então, muita coisa avançou nesses últimos 10 anos, nessa década e meia aí, né, de tecnologia e medicina, acerca de tratamento na quimioterapia, né, tipos de quimioterapia e genética também. Então, acabou que eu fui para esse caminho, né, do vegetarianismo, até da genética, da nutrição comportamental, e aí dentro do vegetarianismo a gente abraça Ayurveda e outras áreas e vertentes, que a gente fala de correntes filosóficas, porque eu queria agregar para minha mãe. Então, eu fui estudando por fora, porque são áreas que a gente acaba não dando muito na universidade. Agora já melhorou muito, tanto que eu estou sempre aqui na Unirio trazendo também essas pautas extras, né? A Unirio eu sei agora que tem uma disciplina, inclusive os professores aqui ficam puxando sardinha falando, Luna, faz mais mestrado, doutorado, porque, né, é uma coisa legal. Eu acho que provavelmente eu devo ir para esse caminho, que eu gosto da aula também. Então, quem sabe, aplicar isso dentro de uma universidade seria um grande prazer, né? Falar de vegetarianismo e tal. Então, vocês estão tendo mais oportunidade de alguns assuntos que eu não tive. Então, isso tudo eu tive que ir por conta própria. Não tinha pós em vegetarianismo, gente. Eu coordenei a primeira pós-vegetarianismo aqui no Rio. Só tinha uma, que foi feita no Nordeste, que teve o selo e a participação da Sociedade Vegetariana Brasileira. A segunda do Brasil, fui eu que abri como coordenadora aqui, na Nutmed, que é no Rio, no centro do Rio. Aí de lá, eu fiquei durante um período, não lembro exatamente o tempo, isso foi em 2018 ou 2019. Aí depois eu migrei na pandemia para o Instituto Luciana Arfeniche, que faz aqueles grandes eventos aqui no Rio, Rio Health Nutrition, vou estar lá palestrando também, falando de vegetarianismo. E aí fiquei bastante tempo com a Luciana e agora eu estou na VP, porque eles quiseram trazer a nutrição vegetariana com essa abordagem do funcional, que é a base da VP, mas aí eu estou entrando como consultora, então vendo o cronograma, os professores. Então, só para vocês entenderem, o que leva normalmente a gente para certas áreas, com certeza é um pouco da nossa história, né? Acredito que os professores também chegaram nessas áreas por alguma razão. Então, eu fui estudando isso tudo para entender minha mãe e a genética por conta do BRCA1 e 2, que ela tinha positivado. Aí eu falei, meu Deus, fiquei morrendo de medo, será que eu tenho também? Eu só fui fazer o exame do BRCA1 e 2 em 2018, 10 anos depois. Porque eu morria de medo de ter positivado, eu queria ter tido pelo menos meu filho amamentado. Eu tive meu filho, amamentei 2 anos e meio. Aí, quando ele estava desmamando, em 2018 e meio de 2018, aí eu resolvi fazer. Não deu positivo, mas isso não descarta todos os cuidados que eu tenho que ter, de evitar estresse, que a gente sabe, a genética é mais fator ambiental. Então, eu não tenho o gene, que para minha mãe talvez foi mais determinante para ela ter até mais jovem, porque ela tinha um fator ambiental, era advogada, estressada, fumava. A geração dos nossos pais, dos meus pais pelo menos, era muito comum, né? Fumava, bebia, assim, socialmente. Eu acho que isso também contribuiu muito. Então, esse é um pouquinho da minha história, por que eu gosto desses assuntos.
sempre com muita ética e responsabilidade. Aqui não tem paixões e questões de ativismo, né? Eu, inclusive, sou bem tranquila na minha vida pessoal de flexibilizar, então, o que a gente chama de flexitariano, né? Que tem uma base mais sem derivados animais, né? Alimentação com carne e derivados, mas que também aprende a flexibilizar. Eu tenho filho, eu vou em festa de aniversário, eles vêm, avó, olha o bolinho que eu fiz, e eu acho que comer também é uma questão cultural, por isso que eu fui no comportamental. Minha mãe teve transtornos ao longo da alimentação dela com a quimioterapia, ela não queria comer, às vezes ela comia muito, né? Então a gente vai falar um pouco desse Ayurveda, que eu fui estudando também. Ah, e a minha mãe tinha uma alimentação macrobiótica, que é o que pouco se fala hoje em dia, parece que saiu de moda, né? E eu falo nos tópicos especiais de nutrição com a Mônica Vale, eu falo de correntes filosóficas, eu falo de Ayurveda, eu falo de macrobiótica, então é por isso que eu acabei indo para esses assuntos. Então, passando, a gente vai falar um pouco do código de ética e como que a gente aplica essas correntes filosóficas na conduta clínica, no nosso consultório, sem infringir o código de ética, porque eu já adianto para vocês que eu já vi muita coisa errada. Eu sempre gostei de estudar essas áreas, fui, né, até por estar, eu diria assim, pioneira de ficar estudando isso, consegui trazer essas pós-graduações, mas eu mesma, vocês pararam para pensar, eu não tinha pós-graduação para mim, eu tive que estudar ponta para poder coordenar pós-graduações em vegetarianismo, e normalmente as pós em vegetarianismo a gente pega também fitoterapia, Ayurveda e tal. E aí vem a grande questão. Recentemente, eu vou mostrar ao longo dos slides para vocês, a gente teve a aprovação das PICs, né, das práticas integrativas complementares, que era algo que a gente já estava precisando aprovar, foi um avanço bem legal em 2021, em maio de 2021. A gente tem Ayurveda e várias outras coisas ali. Aromaterapia, a gente tem desde reiki, dançoterapia, vocês vão ver lá até acupuntura. Então vocês como nutris podem fazer um curso em acupuntura e aplicar isso junto da consulta? Sim, então o grande segredo é que eu estou vendo que tem uma galera que está separando. Sabe assim, a minha consulta como terapeuta ayurvédico é tanto, e aí eu atendo você. A minha como nutricionista, isso não existe, é uma coisa só. A sua formação principal, né, qual é? É em nutrição? Então, o que eu agrego nessas práticas dentro do consultório? E é isso que a gente vai ver até o final. Ao final, eu também trago um caso clínico de como, por exemplo, eu faço para vocês entenderem. Tá? Então, no código de ética, a gente espera, né, que esse código de conduta se constitua em um instrumento de efetiva orientação para que a atuação do nutricionista seja marcada pela ética e que sua prática seja exercida em consonância com as múltiplas dimensões da realidade em que atua, em benefício da sociedade. Essa é a declaração do CFN em 2018. Eu estava lá na UERJ, foi no auditóriozão da UERJ, vocês estavam também, eu estava lá, que foi quando a gente teve essa atualização do Código de Ética, foi feita uma como é que a gente chama? De uma audiência, uma assembleia, né? Assim, com todo mundo que quisesse ir, qualquer nutricionista que quisesse ir, eu estava lá, então foi muito bacana, que é o código que a gente tem até hoje. Porque eu acho que também já está na hora de daqui a pouco ter mais algumas atualizações, que vocês sabem o quanto que a rede social cresceu, e eu acho que algumas coisas vão precisar ser mais claras, que vocês sabem que tem muita gente querendo fugir do que está no nosso código de ética. Mas, dito isso, vamos passar aí. Os princípios fundamentais, quais são as principais informações no código de ética que é importante? Primeiro, peço que vocês leiam e releiam e tenham de gaveta, porque o tempo todo a gente tem que ler. Existem coisas ali que às vezes a gente interpreta errado, e aí tem pessoas, é claro, que mal intencionadas nesse sentido, que tentam tirar a informação dali e interpretar de forma equivocada a seu benefício, mas é muito claro nos artigos ali. Então, olha só, o nutricionista deve desempenhar suas atribuições respeitando a vida, a singularidade e pluralidade, as dimensões culturais e religiosas, de gênero, de classe social, raça e etnia, a liberdade e diversidade das práticas alimentares de forma dialógica, sem discriminação de qualquer natureza em suas relações profissionais. Então, uma pergunta clássica. É claro que vocês podem ter uma linha de atuação. Vocês podem dizer, eu quero atender paciente vegetariano. Mas vocês não podem impedir que nenhum outro paciente queira passar em consulta com vocês. Então, assim, não tem isso. Qual a sua religião? Pergunta ali na recepção, então não vou te atender. Isso não existe. Então, vocês podem dizer que vocês estudam mais vegetarianismo, por exemplo, mas vocês vão atender todo e qualquer paciente que procure vocês.
né? Então, a atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da alimentação e considerar suas dimensões ambiental, cultural, econômica, política, psicoafetiva, social e simbólica. Então, olha como isso aqui é bem forte. Se a gente está no consultório e não respeita toda a questão cultural, social e econômica, então a gente saber mesmo qual é a condição financeira desse paciente, o que ele tem acesso na alimentação, onde ele mora diz muito sobre também a jornada dele, então onde ele trabalha, qual o deslocamento que ele faz casa, trabalho. Então tem algumas perguntas básicas que tem que ter no nosso prontuário, seja até em hospital ou não, porque muitas vezes o nutricionista, ele vai fazer também nesse no início ali no hospital, mas essas orientações para depois esse paciente na alta. Pode ser que você trabalhando no hospital, como eu tenho uma nutri da minha equipe que ela trabalha na Redditor, dali ela também pega esse paciente, dá continuidade no consultório. Ela abraça esse paciente que vem da Redditor e traz para o consultório. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Imagina uma pessoa do Nordeste que tem já, ou no Norte, né, que tem lá tapioca com tucumã, que gosta do açaí, ele não é doce, o açaí é na comida, com farinha, e você passou uns troços muito doidos, assim, sabe? Carioquês aqui, nada a ver. Então a gente tem que perguntar o que esse paciente gosta e, acima de tudo, descobrir ou buscar entender um pouco dessa diversidade cultural, seja no Brasil ou fora do Brasil, agora que a gente pode também efetivamente online. Então façam esse esforço, é muito importante que vocês tenham cultura geral, entendam um pouco, né, principalmente focado na alimentação, de como as pessoas se comportam em cada região, para vocês não errarem, porque isso seria antiético, tá? Passando. Então aqui no artigo 8, o nutricionista deve exercer a profissão de forma crítica e proativa, com autonomia, liberdade, justiça, honestidade, imparcialidade. Essa parte aqui eu botei até em negrito, porque não importa se eu como carne ou não, se eu sou bissexual, homossexual, heterossexual, pansexual, imparcialidade é você não trazer as suas paixões para dentro do consultório. Então não é, eu acho que isso não é bom. Não é eu acho, não tem que achar nada. Eu tenho que ter base científica, técnica, prática e entender o que o meu paciente quer. Então não importa o que eu acho. Mas eu acho que isso não vai dar, não importa. Olha só, o que você gosta? Como é que é a tua rotina? É isso. O que você está disposto a fazer? O que você acha que funciona dentro do teu dia a dia? E aí você adequa para o paciente. Esquece o teu parcial. Imparcialidade é difícil. A gente tem uma tendência muito a querer julgar. Mas no consultório isso é muito problemático. Tá? Então não importa para mim se o paciente come carne, eu atendo todo mundo. Eu mesma sou uma pessoa bem flexível nisso, porque eu entendo a importância do comportamental também. Então eu acho que esse é um grande diferencial. Isso dentro, por exemplo, até na Sociedade Vegetariana Brasileira, eu vou estar no VegFest também, em novembro, 30 de novembro a 2 de dezembro. Eu estou em todos esses eventos. Eu acho que o grande diferencial que não só o pessoal, o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é o Ricardo Laurini, e agora a Mônica, né, que também até se candidatou na época, ela estava como deputada de São Paulo, veem que aqui, isso eu posso dizer que são eles que dizem, em prática clínica de consultório, em vegetarianismo, eles são assim, os que mais me indicam assim, como referência nisso. Porque não é uma questão de paixões, eu não fico dizendo, você está comendo um bicho morto. É uma questão de, é possível, melhora marcadores bioquímicos do meu paciente, traz saúde, faz reversão ou reduz a questão da resistência insulínica, o que tem de artigo nisso? Então, bora, né? Então, é separar o que a gente ama do que a gente entende que é o ideal do ponto de vista de saúde, tá? Então, imparcialidade. Responsabilidade, ciente de seus direitos e deveres, não contrariando os preceitos técnicos e éticos. É dever do nutricionista adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivíduos, coletividades e serviços, visando a promoção da saúde, não cedendo a apelos de modismos, a pressões mercadológicas ou midiáticas e a interesses financeiros para si ou terceiros. Esse artigo 38 eu acho que tinha que estar estampado em muitos Instagrams, né? Porque esse aqui é o mais difícil. Modismo, coisas mercadológicas, midiáticas, é o que a galera não se controla em rede social. Então, eu até brinco, né? Eu estou na rede social desde que ela surgiu, em 2008, quando eu estava aqui na faculdade, não tinha rede social, né? Não tinha Instagram. Mas depois que o Instagram surgiu, em 2012, eu já comecei a usar, então estou lá já há mais de 10 anos. E se vocês pararem para pensar, tem gente que entra no Instagram essa semana e já ganhou 1 milhão de seguidores. Eu estou lá ali, né, a gente fala, né,
indo lá fazendo tudo bonitinho. E, obviamente, isso não vai fazer com que eu tenha 30 milhões de seguidores, porque o que viraliza, o que faz também engajar, que as pessoas cheguem muito, são essas coisas mais apelativas. Luna, mas dá para crescer, dá para ter um trabalho honesto, dá para ganhar dinheiro com nutrição, fazendo um negocinho direitinho? Dá. Então, cuidado para não errarem na mão, porque eu sei que é muito tentador, né? Eu vou fazer logo isso, vou Vou te dizer, sabe o que funciona mesmo? É o arroz com feijão. Qual é o arroz com feijão? Faz um bom trabalho com um paciente no consultório. Aquele antigo é o que mais funciona. Esse paciente no consultório vai falar bem para você, para todo mundo do ciclo próximo dele, para a família, para os amigos, para o namorado, para a namorada, para o pessoal do trabalho que vai elogiar. Nossa, você está tão bem, está mais disposto, está com uma aparência boa. Esquece esse negócio de corpo, né? Emagrecer, gordura e tal. Mas a gente orienta o paciente parar de ficar falando sobre isso. E aí, nossa, você está tão bem, eu estou com uma profissional nova, uma nutricionista, estou amando, toma aqui o contato. Gente, vem uma galera daí. Daí você já tem a consulta e as contas pagas no mês certinho. Só desse boca a boca. E aí a rede social você usa como um portfólio, que na minha época a gente tinha páginas amarelas, a gente pegava lá o pessoal pelo bairro, né? Não tem mais páginas amarelas. Então o Instagram, para mim, é as páginas amarelas atuais. É o teu portfólio, onde você bota as suas informações, e ali é legal que a gente gere conteúdo técnico para a população. Então é um instrumento de educação nutricional muito legal. Eu postei recentemente de um profissional que eu não sei quem é, gente. O vídeo chegou para mim, às vezes vocês me mandam, né, pelo direct para fazer denúncia e tal. Eu até estou muito forte nos conselhos fazendo isso, né? Agora a Ana Carolina Rigo está como presidente do CRN4, uma pessoa muito bacana, que é minha colega. E com o CRN6, que eles têm me chamado muito para palestrar. CRN9 também já palestrei, estou sempre lá. Que é para a gente entender essa parte ética do nutricionista em rede social. Então eu espero cada vez mais estar junto com os conselhos ajudando nessa parte. E aí, dito isso, eu postei lá que uma pessoa, não sei quem estava fazendo um teste de intolerância alimentar, não sei se vocês viram isso, que era botando o alimento na mão do paciente, do outro lado da mão você via se o paciente abria o dedo ou não. Juro por Deus, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não é possível. Se abre o dedo, você tem... A professora está rindo, é difícil, né, eu escutar isso. Se abre o dedo, você... Acho que não tem intolerância, sei lá, se fecha o dedo eu não sei, só sei que era uma coisinha de dedo. E aí vinha a mulher, forçava assim o dedo dela, e aí se abrisse, pra mim é muito mais um reflexo reativo de se eu aguento não, deixa eu ver se eu quero, esse alimento eu quero comer, vou dar uma abridinha. Eu sei que não faz sentido nenhum isso aí. Então, esse tipo de informação em rede social a gente tem que denunciar. E eu uso muito a minha rede social para também fazer essas denúncias, né, de falando, gente, isso aqui não procede. Aí vinha um pote de melancia, não era nem a melancia, era o pote. Ela segurava, vocês estão rindo? Aí ela segurava no pote. Se ela abrisse, ela era intolerante ou não. Eu falei, gente, então ela é intolerante ou tolerante ao pote, né? Então, assim, ela pode consumir plástico. É nesse nível, né? Então a gente tem que estar ali também para entender essas atrocidades que aparecem e denunciar. Como teve um cara lá que era chefe, o nome dele era Chefe Curioso. Pode ir lá, não tem problema porque eu postei mesmo aí. Chefe Curioso, falando que é veganismo, aí falou um monte de atrocidade lá. Que veganismo não pode, que não sei o que vai morrer, coisas assim. Vocês podem repostar, o direito de vocês, já digo até pela legislação, que a gente pode, porque está dentro do Código de Ética, que a gente tem que se respaldar e defender, principalmente uma área que é sua de atuação. Então, se alguém tentar denunciar falando, eu não gostei que você me repostou, está na regra do Instagram, que é uma rede social que você reposta coisas. Não é todo que tem até aquele react. Então, vocês podem postar. Teve uma engraçadinha que ao longo desses 10 anos tentou alguma coisa comigo, né, que era de, não gostei que a Luna repostou um negócio dizendo que era uma entrevista para a TV Pai Eterno, lá de Goiânia, lá do Foco da Pecuária, que ela dizia que, é uma causa nobre, mas você tem que se manter vivo, né? Então, dizendo assim, tipo, você pode ser vegetariano, mas cuidar para não morrer. Está no seu vivo, assim, exato. E aí eu repostei dizendo que eu achava aquilo um absurdo. E aí, acho que eu estou dando muita informação, essa parte você corta, né? Aí rolou uma denúncia, ela quis entrar com processo, obviamente perdeu o processo. Foi o primeiro processo dela. Eu falei, nossa, depois de mais de 10 anos estou tendo lucro, né? Uma pessoa para processar qualquer coisa, o negócio é conseguir ganhar. E obviamente o juiz falou, olha, isso não procede, ali é um espaço democrático, onde as pessoas vão dar o seu livre direito e ela está defendendo a área de atuação dela, fazendo trabalho de educação nutricional. Não tem nada errado. Até porque a sua entrevista foi pública. Como é que você quer fazer um trabalho público, mas não quer? Só pode falar bem. Se falar mal, aí não serve. Então, assim, sem medo, já digo por experiência própria, não dá em lugar nenhum. E aí, ela pediu 40 mil de indenização, não sei de quê. Obviamente não ganhou nada. E continuei lá, mas assim, doida, sempre vou existir em todos os lugares.
Façam o trabalho direito, não tenham medo, vocês podem repostar, só não podem estar dentro do código de ética difamar ninguém, né? Isso não faz sentido. Então vocês vão, sempre que vocês quiserem fazer um posicionamento crítico embasado em ciência, então vocês vão lá e falar, olha, de acordo com isso, isso e isso, a base toda de artigos que a gente tem em informação são essas, isso aqui não tem base científica para ser respaldada. Acabou, você já, né, daquele fala de bota o pé na porta com elegância. Então assim, essa parte do artigo 38 é o mais importante, por isso que eu estou gastando saliva aqui para vocês. Vamos lá. Então, a dietoterapia é uma prática privativa do nutricionista, vale lembrar. Então, assim, não tem essa coisa do médico dizer não. É uma prática privativa, é onde a gente bate muito nessa tecla. E por que acontece de vez em quando a galera ainda tem aí uns pareceres do Conselho Federal de Medicina que tenta utilizar desse instrumento, mas não. Então vocês podem ter certeza e segurança de que isso é nosso. Luna, mas por que ainda fica assim? Nós somos uma profissão nova, vocês pararem para pensar. O primeiro conselho foi dos anos 70, dos anos 80, é tudo muito novo. Então a gente tem que ganhar mais força para bater de frente. A gente está falando de um conselho de medicina que é muito antigo, né? Então acho que esse é o nosso grande desafio, tá? Mas então, pode ir dando segmento, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E é isso tudo para vocês entenderem como que vocês aplicam a Ayurveda, né, onde a gente quer chegar, de forma ética. Por isso que eu estou batendo muito na tecla da ética aqui. Você pode divulgar sua qualificação profissional, vocês podem divulgar dados de pesquisa fruto do trabalho, vocês podem falar sobre isso, vocês podem compartilhar informações sobre alimentação e nutrição, podem fazer uso de embalagens para fins de atividade de orientação. Por exemplo, ó, essa água aqui tampa o nome. Essa água aqui, papapá. Ou vocês podem mostrar tá no código de ética, 2 a 3 opções, e aí não tem problema, onde você está fazendo uma questão educativa, aí não tem problema. É onde a galera erra muito, estou vendo muito Nutri, inclusive filiado a várias marcas. Isso não pode, cara, isso está tudo errado. A não ser, exceto, que está no código de ética aí, que eu também faço, é quando você dá consultoria para uma marca. Se você dá consultoria para essa água, então consultoria você tem que ter um contrato, até porque se você for denunciado, ou se o código de ética, o conselho, né, pelo código de ética te pedir, você tem um contrato dizendo que esse profissional foi contratado para ver o pH da água, fazer um trabalho da qualidade da água, e você vai botar isso até no teu currículo, né, porque vocês vão botar. Eu dei consultoria para a empresa de água Terê. Então isso aqui é um trabalho. Agora outra coisa é você ser pago, é bem diferente de você ser pago para fazer uma publicidade para Terê. Vocês entendem? A diferença é bem clara. Então, isso que a gente tem que ter cuidado, porque em rede social está torto e doido essa parte. Então, não rasguem o currículo de vocês. Cada vez o código de ética está mais forte, eu posso dizer por experiência. Devo entrar nessa parte aí também. Então, assim, comportem-se, tá? Utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal não é legal. Eu vou fazer aquelas coisas apelativas. Não pode. Utilizar o valor dos seus serviços como forma de publicidade. Por isso que a gente não fala de valor ali. O paciente vai, clica no link e vai lá para ver o preço da consulta. Tá? Para não ser uma concorrência tipo feira, sabe? O meu dá mais, o meu dá menos. Então o código tem esse cuidado. Divulgar a imagem corporal de si ou de terceiros. Eu sou assim, fruto do Ayurveda. Isso não pode, isso é ridículo, né? Não preciso nem dizer. Associar a sua imagem para divulgar marcas de produtos alimentícios. Então, eu sou assim porque eu bebo água Terê. Receber patrocínio de empresas ligadas à área de alimentação e nutrição, que é o que eu falo, tem um monte de Nutri fazendo divulgação pesada de marcas, ganhando só pela divulgação, você não pode, passando. Então, as práticas integrativas complementares fazem parte do que a OMS define como medicinas tradicionais e complementares integrativas, em que reconhecem suas diretrizes esses saberes de cuidado como importantes para a garantia da saúde humana. O CFN, então, cumpre com sua prerrogativa legal de regulamentar o exercício das PICs pelos nutricionistas. Beleza? Você me deu aula não, né? Você é professora? Você não, né? Você é professora não, né? Ah, tá bom. Isso. Será que eu esqueci de alguém? Você é aluna? Ah, então tá. Beleza? Tranquilo isso aqui? Então bora. Então, as PICs, elas são baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade. Isso está lá bonitinho no CFN. Passando. Então, as PICs, ela está como uma resolução 679 que regulamenta esse exercício das PICs pelo nutricionista e dá outras providências também.
Então temos tudo registrado. Olha ali, ó, a Ayurveda está dentro das práticas integrativas e tem várias outras coisas, gente. Homeopatia. Tem pós em homeopatia para nutrição, tá? Então assim, eu quero também prescrever na prática clínica a homeopatia. Eles vão trabalhar com a dietoterapia padrão e ao final, quando vocês chegarem na parte de suplementação, vocês podem prescrever um ômega 3, um óleo essencial e uma coisa de homeopatia. Isso pode, tá? Na verdade seja dita, pode. Arte-terapia, homeopatia, dança circular, aromaterapia, cromoterapia, tá tudo aí. Então tudo isso pode ser adicionado como prática integrativa, complementar. Então eu posso atender meu paciente, eu fiz reiki, eu também eu sou professora de yoga, trabalho com meditação e ao final da minha consulta está incluído já um momento de meditação com o meu paciente. Pode, dentro da consulta. Mas eu vou atender ele só para meditar. Não. Eu vou atender ele só para fazer aula de yoga. Não, você vai fazer tudo junto. A não ser que você tenha duas formações. Você é professor de educação física e é nutricionista. Aí você dá aula no lugar como professor de yoga, de sei lá, e aí você também atende como nutricionista. Fora isso, se tudo isso está sendo agregado na nutrição, você vai complementar ao atendimento da nutrição. Entenderam a diferença? Porque é muito comum, pode passar, é muito comum essa coisa do eu sou terapeuta holístico. E aí o pessoal, às vezes assim, estava fazendo ADM, largou, estava fazendo direito, largou, estava fazendo, sei lá, cartografia, sei lá, largou, e aí foi fazer um curso de terapeutas holísticos, né? Porque tem a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, a BTH. E aí a pessoa faz isso, mas ela não tem uma base na área da saúde. E aí, assim, isso é bem complexo, porque como que vai ser essa abordagem? Não que não funcione, mas vocês entendem que a gente tem uma base na área da saúde melhor. Então, inclusive, se vocês forem fazer alguma pós em Ayurveda, a que eu orientaria vocês fazerem foi a que eu fiz, da Associação Brasileira de Ayurveda, ABRA. A Associação Brasileira de Ayurveda, as pós que tem lá, são só para profissionais da saúde. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, só tem ou médico, ou nutri, ou enfermeira, alguém da área da saúde, sei lá, dentista. Mas, no geral, normalmente é mais nutricionista mesmo. E aí você consegue elevar o nível e é uma pós muito bacana para agregar, que foi o que eu busquei fazer para conseguir ter isso dentro do currículo também, tá entendendo? Então, aqui a gente tem que foi aprovado em 2021 a resolução dos conselhos que deverão fazer o registro da documentação para a habilitação e adoção da fitoterapia e demais práticas integrativas e complementares na saúde. Pode passar. Então, o que vocês têm que entender? A fitoterapia também, quando eu fui fazer pós em fitoterapia, isso foi em 2014. Aqui foi a primeira pós, inclusive, do Rio, que foi na Multimédia, inclusive, porque só em 2016 que saiu aquele parecer que tinha que ter a pós e o título de especialista para prescrever fitoterapia. Vocês lembram disso? Então, para prescrever planta, tinha que ter isso. Então, eu corri para fazer, assim que eu vi que abriu, ainda estava ali eles discutindo se ia ou não ter, como seria, só saiu em 2016. Isso, a primeira turma foi em 2014, então eu fiz a primeira turma mesmo, a primeira turma de formação aqui no Rio em fitoterapia, porque eu queria trabalhar com planta. Eu já tinha toda essa leitura do vegetarianismo e tal, então eu já fui para a planta. E a gente tem a planta também como ordem, né, para as PICs. E a utilização das PICs não poderá ser realizada de forma isolada, isso que eu acabei de falar. Não vou atender como só ayurvédico, terapeuta ayurvédico, você é nutricionista. Salvo em protocolos estabelecidos no âmbito do SUS. Se você é concursado público, trabalha no SUS e o SUS determinar que você pode fazer alguma dinâmica ali isolada, mas isso está dentro de uma profissão onde você já é concursado, onde você já atua. O nutricionista poderá adotar as PICs apenas como parte da assistência nutricional e dietoterápica e da educação nutricional à coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos. Ficou claro? Então, assim, quero estudar isso, quero estudar Ayurveda, quero estudar aromaterapia, eu fiz também a formação em aromaterapia, eu adoro essas coisas. Mas, gente, vocês vão ver, eu vou mostrar o caso clínico no final. Então, como é que funciona? Você vai lá, você vai atender o paciente no prontuário, na anamnese. Vocês podem já complementar algumas perguntas ou já ir anotando algo dessa área que você acha que é bacana. Que tipo de óleo essencial você pode passar? Que tipo de chá? Ou até se vocês vão manipular um extrato seco padronizado de alguma planta. Mas isso tudo dentro daquele prontuário e da anamnese que a gente estuda na prática clínica, na prática mesmo do nosso consultório e do que a gente deu tudo na universidade, tá? Não separa isso. Pode passar. Então, mas o que é Ayurveda? Então agora eu vou passar para vocês rapidinho, aí é o momento que eu quero que vocês interajam comigo para ficar mais dinâmico, tá? Obviamente eu preparei bastante coisa, bastante material, mas eu não quero passar do tempo. Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês o que é o Ayurveda em si.
O material está com você, Renata, então pode ficar, se quiser dar para os alunos, aí fica a seu critério e sua responsabilidade. Eu sempre preparo a aula para cada palestra que eu dou, não tem aula igual. Então esse material é da Renata, tá? Mas assim, vamos começar. Alguém realmente sabe o que é Ayurveda? Sim ou não? Levanta a mão para o sim. Uma pessoa só. Então quem não sabe, levanta aí todo mundo, né? Vocês não sabem mesmo o que é Ayurveda e tal. Tá, beleza, é bom para saber. Vamos pincelar isso aí. Então vai. A Ayurveda, só para vocês saberem, é uma abordagem terapêutica de origem indiana, segundo a qual o corpo humano é composto por 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra, os quais compõem o organismo, os estados energéticos e emocionais, que em desequilíbrio podem induzir o surgimento de doenças. Eu vou explicando passo a passo, mas o resumo da ópera é o seguinte: é a mesma coisa que a gente estuda aqui, a mesma coisa, mudam as palavras e a interpretação só, mas é igual. Vocês vão ver quando a gente fala de biotipo, a gente não estuda somatotipos aqui, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, lembra? Ecto, a galera mais longilínea, meso, facilidade em ganhar massa, endo, mais facilidade em acúmulo de tecido adiposo, né? Ecto, vata, meso, massa, pita, facilidade de tecido adiposo, metabolismo mais lento, kapha. Eles mudam o nome só. A base teórica é muito parecida. Então, na verdade, quando você estuda Ayurveda, você vai entendendo os nomes que eles dão aos tecidos, ao fogo, eles chamam de fogo digestivo, que a gente fala digestão, processo digestivo, eles chamam de, a gente tem o AMA, que é a questão do fogo digestivo. Então, eles só vão mudando esses nomezinhos, qual o nome de tecidos, malas, que é a eliminação de urina, excreção de fezes, é isso. Então, a base é igual, os nomes são modificados e eles têm um grande ponto, que é onde a gente fala de medicina integrativa, prática, que é você entender que o corpo humano tem funcionamento completo. Então, se você não está equilibrado com o físico, você provavelmente vai ter um desequilíbrio mental. Se o seu mental está abalado, você provavelmente vai ter alguma questão física. Então, eles entendem que o corpo é uma coisa só. Basicamente é isso, não tem muito mistério. Tá? Mas vamos lá. Então, Ayu significa vida, Veda é conhecimento, é o conhecimento da vida. É a medicina, é a ciência mais antiga da humanidade, cerca de 5.000 anos atrás. Então, ela se confunde com a história de toda a Índia e continua sendo a medicina tradicional indiana. É hoje, ainda hoje, a medicina que eles utilizam. Então, para a gente pode ser algo diferente, mas até hoje é o que todos os médicos e todo mundo preconiza lá. E eles trazem tantas informações nesse contexto do Ayurveda que vocês vão ver e vão falar, gente, isso é mais ou menos o que a gente faz aqui. Por exemplo, uma pessoa que é vata, tá? Vamos lá, que daí eu vou passando, mas me diz até que horas eu posso ir. Tá, vocês deixarem aqui, eu fico com vocês, mas aí vocês vão me dando limite. Eu vou te tá, você me fala. Não, no tempo eu sou certinha, mas eu vou também, se vocês quiserem, eu fico. Também a gente pode até estender se for o caso. Não, vocês que mandam. Me aproveitem aqui. A questão é, quando a gente fala então quando a gente está dentro dessa questão da Ayurveda e entendem que eles integram tudo isso e que é uma ciência da mais antiga que a gente tem da humanidade e eles vão passando em todos os sábios, vão passando informação por informação, quando vocês comparam, falam, caraca, eles já sabiam disso? Que a gente fala agora? Que a pessoa que é vata, que é mais longilínea, ela provavelmente não vai ficar feliz só comendo salada. Uma pessoa que tem metabolismo rápido, provavelmente você vai usar bastante comida, talvez essa pessoa sinta mais fome e ela vai ter que comer o tempo inteiro, aquela pessoa que o tempo todo está comendo, de tempo em tempo fala, não, preciso de lanche, café da manhã, lanche da manhã, 2 lanches da tarde, porque o metabolismo é rápido, não é lento. Então essa pessoa come muito. É o tal do come e não engorda. Eles vão explicar isso. Que precisa de uma comida quente para acalmar esse ar e éter que é muito comum nesse indivíduo mais longilíneo. O Pitta são pessoas que têm uma estrutura mais forte, sólida. Então, alguns exercícios não vão ser muito bem-vindos para uma pessoa assim. Como ela tem mais o fogo como elemento, vocês vão ver que eles voltam como elemento principal, então essa pessoa vai se dar muito bem mais em exercícios na água, na natação, do que correr no sol do meio-dia. Eu sempre via isso e ficava assim, cara, como é que a pessoa consegue? Se ela for vata, até faz sentido, ela está querendo aquecer um pouco aquele corpo muito frio e leve. Agora, pega um Pitta, que já é esquentado, atacado, que tem bastante fogo digestivo, bota ele para correr no calor e vai passar mal. Né? E aí o kapha é aquela pessoa que tem metabolismo mais lento, então automaticamente são aquelas pessoas que se beneficiam muito do jejum intermitente, de você trazer mais salada, você dar mais chás que tem uma capacidade digestiva hipermogênica, não é muito distante da nossa realidade. Então vamos lá.
a história da Ayurveda se perde. Charaka, Suruta e Vagbhata são os autores desses 3 principais textos clássicos ayurvédicos. Se vocês acharem esse material bem legal de ter estudar ali, foi assim que eu fui estudando, né? Porque nem pode ter nada disso há alguns anos atrás. Passa. Então, esse Karu Sivananda, ele é bem conhecido. Ele nasceu em 8 de setembro de 1887 na Índia e faleceu na década de 60. Ele era descendente de uma família de yogis de riqueza espiritual e material. Dos yogis, dos yogirishis, a gente teve também esse braço do yoga. Então você vê, a Ayurveda conversa muito com yoga, que conversa muito com meditação. Que a gente sabe que aí sim, meditação e yoga tem comprovação científica, reduzindo níveis de estresse, regulando o cortisol, melhorando a concentração, sendo um tratamento ou complementar para ansiedade, para depressão. A ciência já explica isso. Pô, eles falam isso desde antes de Cristo, entendeu? Então, formou-se em medicina, em seguida começou a trabalhar e fundou um jornal sobre esse assunto. Pode ir. Então, a yoga e a Ayurveda são ciências muito parecidas, juntas mostram como viver de maneira natural e alcançar plenamente o bem-estar físico, mental e espiritual. Está tudo ali interligado. Por isso que a galera do yoga acaba lendo bastante sobre a Ayurveda também. Como uma das mais importantes tradições espirituais e terapêuticas do mundo, os textos sagrados ayurvédicos e yogis apresentam a ética e as práticas diárias, mensais e anuais de uma vida saudável, abrangendo tópicos que incluem dieta e exercícios, bem como o uso de respiração, dos sentidos, das emoções e da mente. Isso aqui tudo, prática do yoga, que a Ayurveda também se beneficia. Tem algumas posições que ele entende que ajudam no fluxo do sangue, que ajuda no processo digestivo, que melhora a concentração, porque vai sangue também para o cérebro e a gente melhora toda essa oxigenação. É nesse mesmo contexto. Vai. Até o tipo de yoga também, tipo hot Exato. yoga. Hot yoga. Você vai botar hot yoga com uma pessoa pita, não vai dar certo. Agora, para um vata é muito bom essa questão. Então, tipo de yoga também para cada biotipo, né? Ó, olhando assim, no geral, vamos tentar testar. Quem sempre foi muito magro desde que nasceu, criança, tá? E vocês sentem, então tem uma galera que vocês são mais vata. Vocês têm a mente mais acelerada? Vocês estão em desequilíbrio, então, né? Mente mais acelerada, tá aqui, tá. Normalmente o perfil dessas pessoas são mais longilíneas, né? Você vê que quem levantou a mão tem esse biotipo mais longilíneo. Pode ter ganhado peso, mas seria pela estrutura. E aqui eu vou mostrar pra vocês o pulso, estrutura mais fina, não é uma estrutura óssea grande. Tem pessoas que são maiores com estrutura óssea grande. As pessoas com estrutura menor tendem a ter mais risco de osteoporose, né? E tem algumas questões que são agravantes nesse processo. Mesmo que ganhe peso, estrutura genética a gente não muda. Então, mesmo que a gente veja ali o paciente, você pode olhar, mas ele está com peso, mas ele ganhou peso. Pergunta algumas coisas, como é que você era quando criança? Olha a estrutura do paciente, vocês vão ver até o pulso, eles avaliam, vocês conseguem descobrir o biotipo do paciente. Para essas pessoas, atividades mais quentes, alimento mais comfort food, acolhe e ajuda no processo digestivo. Tá? Então a Ayurveda tem como estudo a influência que os alimentos que ingerimos exercem no nosso corpo físico e mental. É dali que vem aqueles nomes de masalas. Sabe aqueles temperinhos? Vamos misturar cúrcuma com não sei o que, nananã. Vem daqui. Sabe o tal que ficou famoso durante um grande período aí? Não só o Bulletproof, que era misturando café com óleo de coco, não sei o que. No Ayurveda isso não cairia bem não, porque o café é considerado termogênico e o óleo de coco ameniza, então não é uma combinação tão ayurvédica, mas eles tem a manteiga, eles usam bastante manteiga aqui, que vem daqui também, e aqueles matcha latte, aquela coisa de erva com leite, né? É tudo bem daqui, a base está bem dessa parte aqui, pode passar. Então, qual o papel da Ayurveda? Eles vão falar de elementos, de doshas, de características físicas. Os doshas vocês podem trocar pela palavra biotipo. Elemento que eles falam ar, éter, fogo, isso é só uma forma figurada, né, da gente falar do biotipo, alimentação e estilo de vida, e esses excessos vão contribuir ou para o equilíbrio ou para o desequilíbrio. Então todo mundo pode ter os 3 doshas. Todo mundo pode ter um pouco de ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Tem pessoas que têm assim, bem equilibrado. Tem outras pessoas que têm uma estrutura familiar já bem característica, assim, você vê e já bate o olho, ou a família toda é bariátrica, todo mundo tem dificuldade para perda de peso, todo mundo ganha peso, já nasci acima do peso, já nasci como um bebê grande, lá. Genética, fator ambiental, comportamental também. Aí, nesse contexto, a gente vê o que está em desequilíbrio.
A pessoa pode ter um biotipo mais longilíneo, mas ter uma mente devagar, então ela pode ter uma mente de um jeito e o corpo de outro, e ela pode ter um desequilíbrio em tudo. E aí o Ayurveda vai buscar equilibrar esses 3 doshas. Se você está em equilíbrio, você não tem que fazer nada na sala, nada. Você vai seguir uma alimentação normal. Se você tem algum desequilíbrio, eles dão algumas dicas de como melhorar para você manter esse equilíbrio estável, assim, né? No teu corpo você ter essa estabilidade desses 3 doshas, beleza? Então, passando, a gente tem aqui os 4 objetivos. Aí o Ayurveda fala de Dharma, que é a maneira correta de viver. Lembram de Dharma e Karma? Karma, Dharma, tá tudo aqui também. O karma a gente acha que é assim, bateu o karma, isso é meu karma. Karma, na verdade, é que eles entendem como a nossa grande missão, o desafio. Vai, pensa num jogo de videogame que você tem a fase do poderoso chefão, né? Pensa assim que é fácil. Se você tem a fase lá do poderoso chefão, aquilo ali seria o seu maior desafio. Você vai passar por aquela fase e você vai superar, vai falar, caraca, passei por essa etapa. O karma nada mais é do que pela interpretação, não só do Ayurveda, que às vezes você bebe em várias fontes, né? O espiritismo não tem a ver com as bases correntes da Índia, aqui a gente tem muito mais o budismo, né, como influência, mas se vocês pegarem até em outras vertentes culturais ou até religiosas, a gente entende que, assim, um desafio que a gente vai ter ao longo da nossa vida, vão aparecer vários desafios, que a gente tem que ir passando por esses desafios. E o Dharma seria mais ou menos assim, o principal motivo que te move, né, dessa forma correta de viver. Artha, eles entendem como riqueza material, não é um problema para o Ayurveda e para a medicina indiana você ter riqueza com uma condição, ela ser compartilhada. O que é compartilhar? Não é você pegar seu dinheiro e sair dando. Você compartilha o seu conhecimento. Tem coisa mais bonita do que, por exemplo, o trabalho de um professor, que ele compartilha todo o conhecimento dele com outras pessoas. Então, se você tem fruto de algo, que você compartilha esse fruto das suas experiências, das suas vivências, do teu conhecimento, que é a base principal do Ayurveda, com demais pessoas. E aí você tem uma troca energética nesse processo. Eles pensam muito nisso. Iluminação, aí depois eu explico para vocês, mas é como se fosse assim, aquele ápice ali do teu razão de viver, sabe? E a gente tem o prazer sensorial, que é o nosso Kama, que a gente vai falar bastante disso na nutrição. Então eles têm essas bases, nós como nutricionistas a gente trabalha numa parte de uma base do Ayurveda, e eles têm várias formas de pensar. E aí vocês veem que coincide muito com essa base do budismo também, né? Vamos lá, então o Dharma é o princípio de viver de modo que você promova o bem-estar e a harmonia. Obedecer o Dharma significa ser fiel à própria natureza e agir com senso de dever e respeito para com ela, em vez de ser controlado por hábitos compulsivos. Então você tem que saber o porquê que você está fazendo as coisas, tem que ter um motivo. Isso significa viver a vida com senso de responsabilidade consigo, para com o outro, com o mundo e para agir para o bem de todos. Então ele traz esse conceito de coletividade que a gente tem perdido muito hoje em dia, né? Podemos. O Artha, então, é riqueza material. Eles, como eu falei, eles não veem isso como um problema, a não ser que você consiga, acima de tudo, para ter uma vida confortável, mas que você compartilhe isso. Conhecimento, valores, doação. Você vê que os idosos, nesse conceito do Ayurveda, do budismo, eles estão sempre ali educando os mais novos, passando conhecimento, né? Pode ir. Então, o Mosca seria essas limitações. Olha só, quem estava falando até do Hatha Yoga, do Raja, né, que a gente fala yoga, que é você trabalhar o pranayama, né, o relaxamento ou o pensamento positivo e meditação. É daqui, dessa libertação de identificação com o corpo, com a mente, perceber as nossas naturezas, a consciência, isso tudo eles chamam de mosca. Né? É um objetivo difícil da gente atingir, a gente está sempre em conflito, né? Estou buscando evoluir. Sabe aquela coisa de evolução que a gente fala? É mais ou menos isso. E o que ajuda as pessoas a alcançar esse Hatha, esse Raja, são as práticas do yoga. Porque o que o yoga acaba trabalhando muito? O autoconhecimento, a reflexão, o pensamento. Então aí eles dão esses 2 tipos de prática de yoga para você chegar nesse seu equilíbrio mental, espiritual, o que for. Tá? E aí que vocês veem a ligação do yoga com o Ayurveda. O Kama, o Ayurveda e Yoga recomenda a moderação quando se trata de busca de prazer sensorial, aqui é onde a gente vai mais falar como nutricionistas. Embora seja benéfico experimentar as influências positivas da arte da natureza, ceder de forma exagerada aos sentidos pode levar ao vício, frustração e doença. Então essa parte da nutrição onde eles falam, isso tem que estar equilibrado, a gente pode só comer por prazer. Então os dados são os tecidos, são os 7 tecidos que constituem a forma física do corpo. Dados saudáveis, tecidos saudáveis, permitem que o corpo produza ojas, que é como se fosse assim a nossa base, em forma de energia, que ajuda o corpo a fortalecer o prana,
né, que essa energia do corpo vital, e impede que os tecidos, os ojas, sejam danificados. Olha lá, eles só dão nomes diferentes. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, aí tem os nomes ali, racta, rasa, lá. São os tecidos que a gente fala, né? Pode ir. Então, os malas são as excreções que eu falei para vocês, urina e fezes eles chamam de malas, e a eliminação ajuda a manter o equilíbrio do corpo. Quando isso não ocorre, as excreções acumulam e podem provocar doenças, a gente sabe disso. Pessoa com o intestino preso, com problema de excreção de urina, doença. Eles falam a mesma coisa. Então, os dados e malas, olha lá: osso, haste, medas, gordura, masma, músculo, sangue, racta, plasma, rasa reprodutivo, que é o plasma, a parte reprodutiva, e o maja, que é o sistema nervoso, tá? Então, urina, fezes e suor, excreção, malas, beleza? Vamos. O Agni é o tal do fogo digestivo, que a gente chama de digestão. Ele impede o acúmulo de ama, né, de toxinas. Amas são as toxinas do nosso corpo. Alimento não digerido que atua como toxina e provoca doenças. Então, a gente precisa de um Agni, de um fogo digestivo saudável. Mesma coisa que a gente já fala aqui. 3 doshas ayurvédicos. Já falamos, já dei spoiler. Vata, Pitta e Kapha. Os elementos que norteiam cada um deles: ar e éter, fogo e água, e terra e água, tá? Então, o Kapha é essa pessoa mais aterrada. Exemplo de Kapha: professores de yoga. Todo mundo é Kapha. Calma, respire, concentre, né? Precisa ter calma. Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos supor, vai para um lugar que tem muito movimentos impulsivos. Você está no shopping. Tem nada ali mais impulsivo que o shopping, né? O vendedor fala: olha, esse é o último vestido, você não pegar agora, tem certeza? Já está ali sobre adrenalina o tempo todo. Aí essa pessoa é aquela pessoa que fala assim: será que eu preciso mesmo? Aí chega pro vendedor e fala assim: não, depois eu volto, vou pensar. Essa pessoa bem que não cai em tentação, ela pensa bem antes de tomar qualquer atitude. Uma pessoa mais calma, ponderada. Existem algumas áreas da saúde que é muito importante que sejam assim. Inclusive, eu acho que quando você trabalha na emergência, você precisa ter energia porque você trabalha com muita coisa ali. Mas imagina um vata estressado ali, nervoso. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, o coração, para de pulsar. Tem que ser uma pessoa que tenha uma mente calma. Preciso pensar o que eu vou fazer. E seja também assertivo, que tem um pouco desse movimento do Pitta, né, do fazer. Porque uma mente acelerada num corpo disfuncional, esse médico pode acabar com esse paciente numa emergência. Então, eles falam muito sobre esses sistemas de equilíbrio, tá? Quem aqui se identifica como vata? Levanta a mão. Mente vata, você acha que você tem corpo vata? Você era uma criança com baixo peso adequado, acima do peso? Sempre fiquei assim no equilíbrio, entre o peso adequado e acima do peso. Tá, você acha que a sua mente é vata acelerada? A minha é tranquila, eu acho muito calma. Você acha que então você tem esse corpo ariético, esse corpo leve, de movimento acelerado? Acho que a cabeça é mais leve que o corpo. Tá. O Pitta é normalmente pessoas mais enérgicas. Quem se acha assim, muito enérgico, cheio de energia, você pode ser vata, você é vata e Pitta, você é um pouco dos dois. Pitta também. Vocês acham que eu sou o quê? Vata e Kapha? Se tiver pouco. Por incrível que pareça, eu sou Pitta, eu tenho bastante energia de ação, de tomar iniciativa, e eu sou pequena, eu tenho bastante estrutura muscular, eu tenho muita densidade na minha massa. Normalmente eu até faço um trabalho para não ganhar massa, deixar bastante massa. Então eu sou mais Pitta. Kapha não, eu não sou lenta não, eu tenho mais energia. Vata, quando eu não cuido, eu posso entrar em desequilíbrio, porque eu pego muita coisa, faço muita coisa na vez, ai meu Deus, estou acelerada. Mas a minha estrutura é mais Pitta mesmo, tá? O Kapha é essa galera mais tranquila e tal. Alguém se vê como Kapha aqui? Pessoa muito de boa, zen. Que bom, né? Eu queria ser Kapha, sabia? Aquela pessoa que nada, caiu um negócio, ela, calma, tá tudo bem. O Vata tende a ser indeciso, aquela coisa, não sei o que eu quero, e fica ali perdido. E áreas de atuação, se a gente fosse botar, o Vata, ele tem muito essa coisa da centelha da criatividade. São pessoas normalmente criativas. Tem muita gente na arte no Vata, na criação, design, porque pensa muito, fala muito, que sai um monte de ideia. Tem várias ideias. O Pitta normalmente é assim, pega essa pessoa com várias ideias. Eu adoro, por exemplo, absorver do Vata. Eu adoro ter um Vata do meu lado. Pipoca um monte de ideia. Fala, peraí, vem cá, vamos materializar essa ideia. Eu sou taurina também, vamos lá. Vamos pé no chão, vem cá. Vamos materializar. Essa aqui faz sentido, isso aqui é doideira.
você está viajando. Mas essa aqui é legal. Então vamos transformar isso aqui em um projeto? Então o Peter ele é muito da execução. O CAFA é aquela pessoa que fala assim, calma, Luna, você também está acelerada demais, vamos mais devagar. Isso funciona. Mas é aquela pessoa que fala, pô, cortou meu barato, né? O CAFA sempre corta o barato, né? Porque daí fala, não, mas sabe aquela pessoa do engenharia de produção, pessoal de números, de que fala assim, não, mas isso aqui na prática, aí você fala, pô, que saco, essa pessoa sempre corta. Mas assim, é muito importante ter um CAFA. Então eu brinco que quando você tem uma empresa, é legal você ter um pouquinho de cada. E o CAFA sempre é a pessoa do financeiro, né? Que daí fala assim, não, imagina um VAP e um PITA no financeiro, tá tudo liberado. Pode soltar o dinheiro, vai. O CAFA fala assim, não, calma, de acordo aqui com os números, eu acho que a gente não pode investir isso tudo. Aí você fala, pô, que saco, cara, de novo cortando meu barato. Mas tem que ter um CAFA. O CAFA no financeiro é bom, porque ele não vai fazer nenhuma coisa por impulso. Passando, entenderam de boa, né? Tento fazer de uma forma bem educativa para vocês entenderem. Então a gente tem essas energias presentes no corpo e na mente. Cada dosha tem 2 elementos, dos 5, né? Vocês já entenderam, ar, éter, fogo, terra e água. Então cada um vai ter pelo menos 2, tá? Pode passar. Quer perguntar? Pergunta. Você estava falando do Pita. Sim. E é fogo e água. Fogo. Disso, porque são elementos opostos. Sim. Fogo e água. É fogo e água. Eu só consigo me ver no fogo, né? Água. Mas o que acontece? Fogo com água dá ruim, né? Você parar pra pensar. O Pita, ele tem, quando a gente fala, o CAFA ele tem a terra e água, então literalmente aquela laminha que vai, né? É bem tranquilo. Ar e éter também são juntos, então você vê que é uma pessoa que tem muito essa coisa da leveza física, mas também pode dar uma viajada, né? Literalmente, dar uma voada na ideia. O Pita, o água, ele vai muito desse movimento. É um elemento que o Ayurveda entende como movimento. A água é muito movimento. Então você tem fogo e movimento. Então você tem energia, mas não é uma energia só de tipo raiva. A pessoa que fala, pensa no ariano, né? Quem tem aqui a Ariana aqui? Você acha que você vem, né? Você entendeu, né? Então não é só aquela energia acumulada, tem fluidez naquilo. Então você tem energia de fazer acontecer. É mais nesse conceito da água, porque a água é movimento. Quer Eu acho que perguntar? dá pra pensar muito também sobre a razão e a emoção, né? Eu acho que o Vata ele é mais emoção, o Kapha é 100% razão. E o Pita consegue juntar os dois, Um pouquinho a dos razão dois. e a emoção. Isso, é verdade. Esse é um bom conceito, que a gente usa muito, essa é uma visão quase psicológica da coisa, né? Mas é verdade, o Vata ele é muito mais emocional. Ele vai, ai meu Deus, é tudo cai, isso vai. E o Pita, às vezes, ele fica nesse conflito, né? Ele pega o emocional de um, pega a razão do outro e dá essa misturada. Que tem essa coisa também do fogo e da fluidez. E o Kapha vai ser sempre aquela pessoa que vai ponderar. Por isso que é legal ter um Kapha no financeiro. Que ele vai falar, não, mas isso aqui e tal, não, vamos devagar. Exato, boa participação. Vamos, então, a gente tem aqui, vamos passar. A gente tem aqui, como a gente viu, os doshas. Você pode ser tridosha, você pode ser uma pessoa mega equilibrada. Pô, que bom, gostaria que a população toda fosse assim, né? Que no geral todo mundo desequilibrado. Mas tudo bem, o tridosha, se você tem um pouquinho dos três, ótimo, você está em equilíbrio, sua alimentação é comum. Pode comer salada, pode de vez em quando fazer um jejum, pode comer frutas frescas. Quando a gente tem desequilíbrio, que a gente vai entender agora como fazer. Então passa lá. Então, vocês já entenderam, instabilidade, movimento, gostam de mudança, são mais agitadas, caminham rapidamente, falam e gesticulam muito, né? E físicos costumam ser mais morenas, altas e magras, tá? Então, bem você. Quer um exemplo aqui do Vata? Você presente. Pode passar. O Pita, a gente tem combustão, realização, quente, ligeiramente úmido, leve, sutil, fluido, móvel, penetrante, macio, suave, claro. Pele clara ou rosada, cabelos mais loiros ou claros, estrutura mediana. Eu sou Pita, gente, entendi. Pode passar. O Kapha, estabilidade, perseverança, frio, úmido, pesado, denso, estático, lento, turbo, pegajoso, são os nomes que eles dão. Constituição forte, sólida, grande energia, resistência física, pele fria, espessa e tem tendência a ganho de peso, tá? Vou passar. Então a gente tem aqui a parte física. Gente, é muito simples a gente dar isso na faculdade. Ecto mesmo lendo. Tem diferença. Vata, Pita e Kapha. É pela estrutura que a gente vê também. Eu consigo ver nos homens até pela estrutura do ombro. Homem que tem ombro mais curto, homem que tem ombro mais largo, o trapézio. Já vai caminhando mais pro Pita. Aí a gente vê pela estrutura física e corporal, facilidade de construção de músculos ou não, quantidade de tecido adiposo ou não, tá?
bater o olho no paciente, vocês conseguem ver, mas sempre pergunta. A pessoa pode ter ganhado 30 quilos naquele momento. Aí vocês vão lá na infância dela, vocês conseguem ver o biotipo. Pode ir. E aí tem o dosha do movimento, o que eles fazem? O principal problema do vata é intestino. É muito comum quem é vata ter o quê? Síndrome do intestino irritado, né? Porque a pessoa tem aquela questão de, ai, agora prende, agora solta, ai, meu intestino, não. Então a gente foca muito no vata, no intestino. Impressionante como bate. Sempre bate. Então eu falo, gente, não sei, mas eles sabem do negócio. Pode passar. O vata, a gente tem esse tipo de cabelo, pode ser mais ralo, fino e seco, articulações instáveis e delicadas. A galera diz que dobra, assim, dobra o braço dobra todo, assim. Então, membros e dedos e anéis longos e estreitos, tá? Pode passar. Então, a alimentação para vata, salgado, doce e ácido são os mais benéficos. Então, a gente trabalha com refeições quentes, levemente picantes, e comida quente, principalmente se a pessoa está muito acelerada. A pessoa que está muito acelerada, você está estressado, você vai num lugar para fazer uma massagem, a mulher vai passar óleo quente ou frio em vocês? Quente. Você está estressado, você vai tomar um banho quente ou frio? Quente, né? Então o quente, ele traz essa questão da vasodilatação, dá uma relaxada. Então eu uso muito da comida quente para quem é mais vata, em desequilíbrio, claro. Tá? Sucos diluídos em temperatura ambiente, então nada muito gelado. A pessoa já tem até às vezes a mão mais fria, tá? Pode passar. Então, a vata é adequada em todos que precisam pacificar ou reduzir. A pessoa pode não ser vata. Ela pode ser um pitta com ansiedade. Pensa numa pessoa como eu, se eu tiver em desequilíbrio e agora eu estou com ansiedade generalizada. Eu estou com muita ansiedade, passei por um problema, um trauma. Então, eu posso ter uma constituição de um jeito, mas eu estou em desequilíbrio no momento com alguma coisa. Eu estou com uma depressão, estou com uma ansiedade. Aí você trata. E tem a via dos médicos, que é a alopatia, que vai passar um medicamento para controlar a ansiedade. E vocês, pela nutrição, se tiver a bagagem também do Ayurveda, vocês vão usar o quê? Para reduzir esse vata? Vamos comer uma comidinha quentinha, você quer uma sopinha à noite, você está mais estressado, mais ansioso. E aí vocês vão pacificando o vata, tá? Olha como é que é a alimentação do vata. Se a galera é mais magra, é o tal do que come carboidrato e não engorda. E isso a gente pega na genética. É impressionante, gente. Olha que eu vou para a genética, por isso, porque tudo nunca fez assim, nunca teve conflito de informação. Você vai no painel genético dessa pessoa que se diz vata, você vê que tem essa estrutura tal, dá lá, bom metabolizador de carboidrato. Aí a pessoa fala, eu adoro comer macarrão, eu como, todo mundo fala que eu como não engordo, tá ali. É bom digestor de carboidrato. Depois a gente tem hortaliças, gorduras e leguminosas. Então é uma pessoa que normalmente não digere também gordura não, tá? Então ela digere mais esse carboidratos complexos do que gordura. Então a gente faz a dietoterapia com base nisso. Aí eu vou lá e boto uma distribuição. 55% carboidrato, tanto por cento proteína. São pessoas que também se beneficiam muito da alimentação vegetariana, né? Tem bastante carboidrato. E você pode usar tudo bem quentinho, nada muito cru. Pode passar. Chás, erva doce, camomila, cidreira, né, para dar uma acalmadinha, ou canela, porque dá uma aquecida na pessoa, tá? Pode passar. Alimentação, essa é uma sala, se vocês quiserem tirar foto, ou se a Renata for compartilhar, essa é uma sala bem legal. Tá muito desequilibrado no vata? Tá mais ansioso? Tá meio... faz essa uma sala. Independente se você é vata, pitta ou kapha. Tá mais... ai meu Deus, eu tô na prova, vou fazer a prova da professora, tô estressada. Aí vai lá, faz essa uma sala para dar uma acalmadinha, tá? Cominho, cravo, gengibre, beleza? Pode passar. Essas são as terapias de aromaterapia para vata. A gente tem todos esses óleos essenciais que vocês podem botar a pessoa para cheirar e inalar, né? Então você bota na mão, 3 gotinhas, espalha, cheira e bota o ar para fora para você não botar gás carbônico ali junto, porque as plantas, né, o óleozinho, elas são bem voláteis, então o certo é você inalar. Faz 3 vezes, puxa. Que daí vocês conseguem botar toda a planta mesmo esse efeito. Isso você sente na hora, assim, é muito gostoso fazer aromaterapia. Pode passar. O dosha de transformação, pitta, forte, digestão principal é estômago. Como a galera é muito mais, tem tendência a até ficar mais estressado, vai reclamar de quê? Azia. Pitta tem sempre negócio com o estômago. Problema com azia. Então não pode usar muita coisa que pegue no estômago, tá? Pode passar. Então, normalmente o biotipo transpira com facilidade, então não é uma pessoa que vai se beneficiar em exercícios muito assim, ao ar livre, se tiver calor, sempre vai querer uma coisinha no ar-condicionado, ou fazer uma natação, uma hidroginástica. Eu só consigo correr na orla se tiver final do dia ou à noite, bem fresquinha, aquela brisazinha, nada de manhã calor. Eu passo mal, a minha pressão baixa, real, não dá pra mim.
Então eu vou fazer na academia com arzinho ligado, uma coisa meio hot yoga. Não existe essa possibilidade. Quando eu vou na sauna, eu fico um pouquinho tempo, tem que ser aquela sauna a vapor, úmida, sauna seca. Tortura pra mim. Pode passar. Então a gente tem uma alimentação com evitar coisa quente, porque a pessoa já é quente como pessoa. Eu sou calorenta, inclusive. A gente evita gordura e fritura, eu não digiro bem, inclusive eu tenho colesterol alto familiar. Bebe bastante água em temperatura fresca, água mais geladinha, e eu gosto muito de doce, impressionante. Eu tenho paladar mais para doce e eu consumo bastante fruta. Eu amo comer fruta fresca. É muito bom pra mim. Manga, melancia, eu sou a louca da fruta. Pode passar. Tem gente se identificando bastante. Meu Deus! Tipo, né? Pra reduzir o pita, a gente come mais comida crua, salada. Eu amo, que é a mesma coisa que eu amo, rúcula com manga. Pra mim não tem combinação mais gostosa do que manga com rúcula. Tipo, eu adoro salada de fruta. Adoro comer fruta na comida. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Pode passar. Então, olha só, 50% carboidrato, então você vê que não é tanto carboidrato assim. Tem uma quantidade de hortaliças, de leguminosas, então o pita se beneficia da proteína, indiferente se é proteína animal ou vegetal, a gente está falando de aminoácido, tá? Então a gente está falando de arroz, feijão, tanto faz, se é animal ou vegetal. A gente calcula isso dentro de 50% de carboidrato. Excesso de carboidrato, a pessoa ganha massa e come carboidrato. Sabe aquele nome que os professores de educação física adoram dar, que eu acho horrível, mas vocês já ouviram falar fordo, forte e gordo. A pessoa tem uma qualidade muscular grande, ela come muito carboidrato, ela tem a sensação que ela está inchada. Então uma das queixas das mulheres, principalmente de pita, estou com retenção hídrica. Muito comum. Estou inchada. Aí quer tomar chá para desinchar e tal. Pode passar. Chás. Jasmim, erva doce, cardamomo, hibisco, porque é diurético também, né? Então isso é uma coisa que eu reparo quando eu estou no meu ciclo menstrual, aqui tem muitas mulheres, meu seio aumenta, eu fico bem inchada. 2, 3 litros fácil. Na balança 2, 3 quilos, mas são líquidos, né? Que depois passa, né? Então assim, eu retenho líquido principalmente nesse período menstrual. Pode passar. Massala, quem quiser tirar, falta aí cúrcuma, feno-grego, noz moscada, alecrim, manteiga ghee, clarificada, eles usam para refogar e fazer esse massala, jogar na comida mesmo, tá? Se não quiser usar manteiga, pode ser o pozinho, aí pode ser até na água. Beleza? Pode passar. Aromaterapia, camomila, sândalo, olíbano, rosa, gerânio também é bom para pita, tá? Pode passar. O dosha da substância é o kapha. Então, o kapha, o que acontece? A gente tem estômago e peito, então essa região aqui. Tanto que a galera que gosta muito de yoga, né, porque pega bem essa parte. Tem dificuldade na digestão, tem que lubrificar a articulação, senão às vezes tem problema com a articulação. E a gente precisa, são pessoas que têm muita força, coesão. Funciona muito bem para o kapha, a galera que é kapha raiz, às vezes faz uma única refeição no dia. É a galera que fala assim, eu só almoço, eu só janto, ou só almoço e janto. Por quê? Porque fala que quando almoça, até chegar, tá rindo, você se identificou? Até chegar na hora da próxima refeição, fala que ainda tá, parece que a comida ainda tá voltando, ainda tá digerindo, sente que assim, ainda tá digerindo a comida, e fica tipo 5 horas para conseguir digerir a comida. Aí depois que consegue comer de novo. Então normalmente 2 refeições é o suficiente, bastante salada, bastante semente, porque tem que facilitar a digestão dessas pessoas. Então às vezes você bota um bom almoço, um bom jantar, esse dosha já se beneficia. E aí vai mais tempo de jejum, e aí no jejum você pode usar esses chás termogênicos para dar uma acelerada no processo digestivo de kapha. E é isso. Eles não conseguem treinar, comer meia hora fui treinar. Esquece, vai comer, vai esperar 3, 4 horas para fazer um bom treino. Senão não consegue comer e treinar. Esse negócio de comer e treinar é coisa de vata. Nem de pita dá, porque começa a dar dor no estômago. Né? Então, a pessoa que come o tempo inteiro é vata. O resto já não vai se beneficiar de comer tantas vezes. Eu normalmente como 3 vezes. Normalmente eu gosto de fazer almoço, lanche e janta. Café eu acabo pulando também, no livro. Pode falar. Uma pessoa assim que faz só 2 refeições, como funciona para ela querer ganhar massa muscular? Com refeições muito concentradas, né? Então, aí depende. Por exemplo, o kapha, vale lembrar que ele tende a ter já aquele biotipo que tem um acúmulo de gordura, já tem uma estrutura maior, mais sólida, então eles não têm tanta dificuldade com massa muscular. Massa muscular é vata. Mas vamos supor que a pessoa queira ganhar um pouco mais como o kapha. Mesmo com 2 refeições, a gente consegue fracionar essa quantidade de proteína. O legal, a gente sabe, né, que a gente não absorve muito mais do que 20 gramas de proteína por refeição. Então, se a pessoa quer uma demanda muito alta, fracionar um pouco mais inteligente. O máximo que eu faço para não trabalhar tanto na digestão, aí vem os suplementos que às vezes ajudam. Às vezes você bota uma proteína em pó com água, aí você fraciona isso, aí dá para usar.
mas tem que ver muito objetivo, porque o CAFA, como ele tem uma dificuldade, tem uma tendência a fazer lipogênese, formar tecido adiposo, essas poucas refeições vão auxiliar na perda de gordura. E a massa muscular com treino, às vezes até treino em jejum. Então tem que individualizar, tem que ver. O Pita, ele se dá bem com proteína e fazendo treinos de força. O CAFA, às vezes é legal fazer o yoga e cardio. E o Vata, se fosse para separar, eu botaria assim, Vata, musculação, tentar fazer levantamento de peso, crossfit, tentar ganhar massa. E aquela pessoa que fica mais sequinha. Ah, ele me deu aula também. Oi, professor. Tudo bem? Como que vocês? Visitar a gente. De química. Exatamente. Evandro, aula de química. Orlando. Caraca, lembrei, Orlando, isso mesmo. Ele levava a gente pro laboratório, eu ficava nervosa na hora que tinha que fazer os troços lá. Ele ainda deixa. Então, assim, o Vata, ele vai ter que fazer levantamento de peso crossfit. E é aquela pessoa, sabe quando você vê aquela pessoa com várias veias e fibras? Quando malha direitinho, como não tem tanta gordura, você vê a veia, a fibra, aí vem uma pessoa que queria tanto, você se esquece. Se você não for Vata, não bota... E eu fiz muito isso no consultório, às vezes as pessoas trazem referência de um biotipo, de um corpo, eu queria ter esse corpo, eu falo, esquece. Esse corpo aqui, a pessoa que tem mais veia, mais vascularizada, normalmente é Vata. O Pita, ele ganha mais massa, volume, mas não necessariamente tanta definição. Aí ele sofre para secar, para ter definição, mas volume ele tem. E o CAFA, como ele tem um tecido adiposo ali mais alto, você tem que secar esse tecido adiposo para você conseguir ver aquela estrutura muscular. E aí você vai diferenciando isso na dietoterapia, tá? Tranquilo, pode passar. Então, o corpo, a estrutura corporal, né? Ossos sólidos, robustos, grandes, tem uma estrutura óssea mais densa, pode passar. O que você está rindo? Eu estou me identificando muito com o Pita. Você está se identificando com o Pita? Eu me identifiquei muito, faz todo sentido. Não faz, gente. E quando você deu aula em Tóquio, a gente também assistiu. E desde aquela época eu olhando e falando, gente, 100%. É muito legal, né? Por isso que eu falo, todas essas ciências, gente, estudem, nem que seja para agregar na hora que a gente vai fazer a dietoterapia, que eu vou mostrar agora para vocês no final. Então não é para vocês ficarem fazendo, sabe, seita religiosa. Esquece isso, a gente é da área da saúde, não é para ficar fazendo seita, mas para vocês entenderem as bases e vocês falam, caraca, tudo bate, e aí você vai agregando, né? Então, não dá para fazer uma coisa muito restritiva no CAFA, porque o metabolismo já é lento, senão ele vai se sentir muito fraco. Então é legal você sim fazer uma dieta hipocalórica, mas não erra na mão, senão ele vai ficar assim, sem energia para nada. Pode passar. Então, a CAFA é para todos os tipos que precisam pacificar. O modo como você come é mais importante do que aquilo que você come. No CAFA, a gente trabalha bastante a parte comportamental. Tá mastigando 36 vezes, usa as táticas lá do Mindful Eating, né, do Mindfulness, come com atenção plena, mastiga, digere, porque a pessoa já tem um processo digestivo dificultado, tá? Vai lá. E aí, obviamente, o CAFA que menos come carboidrato. Né? Por quê? Porque é onde tem mais dificuldade na digestão. E aí ele vai comer um pouco mais de vegetal. Do grupo dos três é o que mais come vegetal. Bastante salada, coisas cruas, sementes. E o carboidrato em excesso vai fazer acumular mais tecido adiposo. Tá? E aí isso bate com a genética também. Quando eu faço os painéis genéticos, é impressionante como também bate. Pode ir. Alimentação CAFA, chás, gengibre, você vê, tem muita coisa para acelerar o metabolismo também, né? O cravo, camomila também às vezes para dar uma acalmada, para não deixar esse indivíduo também sair do seu equilíbrio, pode passar. E a massala leva gengibre, canela, então coisas também que aceleram, né? O chili e a manteiga, se você quiser, aí você usa para refogar na comida, pode passar. Aromaterapia, gengibre, canela, manjericão, cânfora, eucalipto, tudo, alecrim, tudo mais. O óleo essencial de alecrim você bota, eu boto quando eu tô mais cansada, no consultório, eu boto 3 gotinhas, faço isso, esfrego na mão, faço essa inalação como eu expliquei pra vocês, respiro 3 vezes, né, uma vez, sopra pra fora, uma vez. Cara, na hora você dá um up, assim, de energia, é muito bom. Para quem já é mais acelerado, não precisa. Aí vai se cheirar lavanda. Pode passar. E aí, acne saudável. Então, para a gente digerir alimentos, absorver nutrientes, a gente precisa desses dados, desses tecidos saudáveis. Isso, senão você vai produzir ojas, aumentando a imunidade e a capacidade prana, né? Então, a gente precisa desse equilíbrio. Então, lá em cima, ó, todas as doenças ocorrem devido ao mau funcionamento do hábito. É verdade.
toda vez que a gente tem processo digestivo ruim, as doenças começam a aparecer. A gente fala tanto de intestino, né? O projeto Microbioma Humano aconteceu nos anos 2000. A gente estudou, a gente fez sequenciamento do DNA e descobrimos o microbioma humano. E isso, daqui para cá, dali em diante, né? 23 anos que nós temos, muita coisa a gente avançou nesse estudo do intestino. E 23 anos não é nada, né, gente? 2 décadas. Então a gente está cada vez mais entendendo. Eu gosto de estudar DNA, fiz o primeiro curso para formação, certificação em painel em 2014, né? Então está fazendo aí 10 anos, vai fazer 10 anos agora, da prática de consultório em DNA, e é muito legal, mas assim, tem que estudar muito, porque tem um subgene, e aí você entende, não é simples o negócio, tá? Então assim, algum cara de laboratório passou no meu consultório e pediu para eu prescrever, esquece, porque daí a chance de você estar fazendo besteira é enorme. Tem que estudar a fundo isso, então vale fazer um curso de capacitação. Eu até tenho um que eu coordeno com o Eduardo Cunha, que ele é PhD em biologia molecular, ele é professor da PUC, e aí eu fico mais na parte de também seleção dos materiais dos professores e na parte nutricional, porque ele é biólogo molecular. Aí esses cursos são legais para vocês terem essa certificação internacional para poder prescrever. Mas já digo, genética não é fácil. Então, eu vou prescrever só por prescrever para ler. Pode acabar fazendo alguma interpretação errada. Mas é um instrumento, uma ferramenta bacana. Uma ferramenta cara, então óbvio que não é acessível a todo mundo. A gente tem no SUS alguns. Tem a Angelina Jolie, a Lei Angelina Jolie, que faz com que a gente possa fazer o BRCA1 e 2 para câncer de mama e ovário sem custo, mas você tem que preencher os requisitos, que normalmente é ter 2 pessoas da família antes dos 50 que tenham falecido de câncer de mama. Eu tinha minha mãe, mas a minha avó não, por exemplo, eu não preencheria pelo SUS. Entendeu? Os critérios são bem rígidos para poder afunilar. Só quem realmente precisa, tá? Mas existe. Pode passar. Então, o alimento entra no corpo, o alimento é digerido. Os malas são eliminados adequadamente, né? As excreções. Dados, né? Tecidos saudáveis são criados, não há acúmulo de AMA, de toxina. Ojas, né? É produzido essa energia e aí o corpo tem mais imunidade. Então, é o mesmo sistema que a gente preconiza, tá? Pode passar. Então, o acne fraco faz com que o nosso corpo fique doente. E a gente vai formar tecidos não saudáveis, tá? E aí você não tem um benefício. Pode passar. Então, como fortalecer o acne? Eles falam, com método de... Aí vem aquela história do horário, de 3 em 3 horas, bebe muito daqui. Que não acho errado, não. Eu só acho que a gente tem que parar de ficar robotizando as coisas. Não, você tem que nada. Tem que entender que é o paciente, adequar para a vida dele. Então, de novo, não é seita, gente. Eu vejo muito nutricionista meio rígido. Sabe? Aí eu acho que inflexibilidade cognitiva. Aí você tem psicólogo, né? Fica uns troços assim, meio, sabe? Parece ditador, parece um negócio meio militar. Não é assim. Cada paciente é único. Vai lá e adapta para a prática do paciente. Refeições leves, de fácil digestão. Jejuar regularmente, eles têm essa prática. Beber água quente ou morna, vocês sabem, né? Que é muito comum os orientais beberem com a comida algum chá. Não é que nem a gente bebe gelado, que é quente pra caramba, né? Mas exercitar-se regularmente. Mas o horário das refeições faz sentido quando a gente estuda fisiologia. Vamos lá. Se o corpo começa a entender que sempre naquele mais ou menos horário ele vai ter uma refeição, você estressa menos o metabolismo. Então, pensando na questão do corpo ficar em luta e fuga, ou de tipo, tem alimento ou não tem, você ter esse processo de horário faz com que o corpo já se planeje para isso, que ele fique menos estressado. Para alguns pacientes pode ser bem interessante, tá? E sobrecarregar o estômago, tomar bebidas frias, eles não recomendam. Ficar estressado ou comer estressado, principal erro. Não dá para estar brigando com alguém, falando mal de alguém comendo. Eles acham isso um crime. Pô, aquela pessoa, você já vai literalmente comer emoções e fazer mal, tá? Tem um estilo de vida sedentário demais. Pode passar. Alimentação, sátiva, rajas e tamas, tá? Então a gente tem que ter esse equilíbrio desses 3. O sátiva é bem mais vegetariano. O tamas, vocês vão ver que tem muito a ver com excesso de carne, né, e alimentos principalmente processados. Pode passar. Então, os sátipicos é o que tem bastante grãos, eles usam muito grãos e tal. Lembrando que a Ayurveda não fala em veganismo, tem gente que confunde. Eles usam muito leite, queijo, manteiga ghee, tem ovos, então não tem uma relação de Ayurveda com vegetarianismo. Quando a gente fala mais vegetariano nos sátipicos, que eles consideram os grãos e os vegetais como a base da alimentação mais importante. Passando, aí a gente tem os rajásicos, que daí entra peixe, ovos, cebola, alho. Eles não acham que cebola e alho pode sair para todo mundo. Você vê que o vata não se beneficia muito de alho e cebola, né? E o excesso também para o pita pode dar dor de estômago. Pode passar. E os tamásicos, é isso, hambúrguer, fast food, tudo que é muito processado, eles consideram como algo que a gente tem que evitar mesmo, tá? Pode passar. Então, ó, vata, unha, muito mais esfoliando, que quebra, que racha, que sai, que solta.
O pita tem essas unhas mais macias rosadas, eu não pinto as unhas, então eu gosto de usar elas assim natural. E o cafa tem ainda a unha mais larga, né? Ela é bem grossa e forte, tá? E aí você tem uma parte mais branca, assim, maiorzinha da parte branca da unha, tá? Pode passar. Pulso. Aqui são os desequilíbrios, eles usam muitas unhas para ver desequilíbrio. A gente estuda isso também na clínica, até no consultório da faculdade, né? Tipo de unha, tosse crônica, problema de pulmão. Eu dei isso na aula de clínica aqui. Pode passar, para a gente avaliar um pouco também o tipo de unha e problemas. Pita tem 80 a 100 pulsações, vocês podem contar depois de vocês. 70 a 80 vata. E peraí, 70 a 80 a 100 é vata, 70 a 80 é pita e cafa é o mais lento. Vata é sempre mais rápido, pita do meio, cafa é mais lento. Depois vocês contem o pulso de vocês, para ver se vocês são mais acelerados ou não. Isso em repouso, né? Vocês sabem. Passando. Língua. Vata costuma ter uma saburra mais marrom clara, pita é mais esverdeada, cafa é mais... A língua é larga e tem uma saburra mais esbranquiçada. A gente vê até pela língua, quando a pessoa bota a língua para fora, se é aquela língua comprida, ou aquela língua mediana, ou aquela língua muito larga, tá? Pode ir. A cronologia, o vata, pita e cafa estão também nos horários do ciclo. O ponto ápice da digestão é meio-dia, então eles falam que é a principal refeição. O ideal é que as pessoas almocem meio-dia. E que a gente não deveria comer muito depois das 10. Eles dizem que o melhor sono, o sono de recuperação, que é um sono também de saúde intestinal, é de 10 às 2, que a gente deveria estar dormindo, tá? Então aqui eles mostram isso também. Pode ir. Caso clínico, para a gente fechar, beleza? Então, uma mulher de 30 anos, arquiteta, possui hidradenite supurativa. É sempre assim, eu peguei esse caso, é meu caso, né? Minha paciente de consultório. Que a gente acha que vai vir assim, bonitinho, né? Eu faço yoga, quero e tal, aí monta minha dieta. Não, eles vêm tudo assim, né? Cheio de coisa. Então, você mistura todos os livros num paciente só. Né? Na prática, é sempre uma mistura. Ela tem como base vata e pita. Eu fiz o teste, né? Físico, mesmo que seja consulta online, vocês podem ir perguntando. Pode falar. Eu queria saber o que é hidradenite supurativa. Tá. Hidradenite supurativa é o seguinte. Esse paciente, ela tem... isso aí ela descobriu com o médico, tá? A gente trata também com medicamento. E deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Eu poderia ter botado uma foto, né? Deixa eu tentar ver se eu mostro para vocês. Ela tem que tratar muito do ponto de vista de alimentação mais anti-inflamatória, e aí é por isso que é importante vocês saberem. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma foto aqui de como que fica. Ó. As imagens aqui também são bem feias. Mas sabe aquela pessoa que tem tendência a ter essas bolinhas assim, tipo, que parece espinha, não é espinha, e dói, mas não é também furúnculo? Então ela tem isso com frequência, como se fosse um processo inflamatório, e dói. E aí a gente tem que ter uma dieta mais anti-inflamatória. Dá pra ver daí? Vocês conseguem ver? Tá? É mais ou menos isso. E o tratamento para hidradenite é uma alimentação anti-inflamatória. Alguns médicos passam também alguns tipos de... como são chamados de glândulos que inflamam. Algum tipo de medicamento local. E aí isso vai fazer com que a gente precise ter uma alimentação. Imagina essa pessoa comendo hambúrguer. E normalmente são regiões de dobras, sabe? Então às vezes axila, aqui, incomoda bastante, tá? Ela tem câncer na família, tirou pólipo maligno no intestino. Os hábitos alimentares tem peixe, folhas, mel, castanhas, frutas e chá. E ela já tem problema com leite, tá? Normalmente o vata não se dá bem com leite, né? Porque dá... Aí, sabe aquela pessoa que é magra, fica com a barriga distendida e fala, nossa, tô com barriga de 5 meses. O vata é bem assim. Pode passar. Aí essa foi a caloria que eu preconizei para ela, tá? Ela estava querendo melhorar a composição corporal. Ali, por isso que eu anotei, é uma alimentação anti-inflamatória, por conta da hidradenite. Ela tem uma alimentação flexitariana, então a base é vegana, mas ela flexibiliza com peixe, às vezes come japonês e tal. Vamos ver o que eu fiz para ela. Vamos lá. Esse é um print até do meu programa nutricional, tá? Eu dei um printzinho só da primeira parte para vocês verem. Gente, nada demais. Eu não sei se vocês estavam achando que porque é Ayurveda e havia não sei o que, uns nomes estranhos, comida. Aí, arroz, feijão, brócolis, cenoura. Aí eu botei uma sala na comida dela. Semente de girassol, broto de feijão quando ela conseguisse. Comida normal. Arroz, feijão, couve-flor, beterraba, massala. A salada de acelga, broto, gergelim. Chá, à tarde é só chá para ajudar na digestão dela.
né? Gengibre, hortelã, sopa à noite, lembra que ele é vata com pita e ela tá com esse processo inflamatório, com essa parte inflamada dela, era principalmente na axila, e de manhã um suco verde, porque ela tem vata com pita, o pita gosta de coisa fresca. Então olha só, de manhã é mais gelado, de noite é mais quente, e uma alimentação, almoço base. Tem mistério, entendeu? Pode passar. Aí eu dei para ela os 2 massalas, para ela intercalando, para ver qual que ela tivesse mais equilíbrio, afinal ela tem esses 2 dominantes, então a gente pode intercalando esses 2, dependendo do que agrave mais, pode passar. E o cálculo da dieta dela, eu uso às vezes, eu costumo usar alguns aplicativos, alguns softwares. Hoje em dia eu tenho usado mais o Abdite, que ganhou bastante força, né? Na minha época não tinha, era a Avanutri ou Diet Win, que era um CD, aí depois foi melhorando, né? Graças a Deus a gente tem outros softwares. Inclusive com essas inteligências artificiais, a gente não vai perder mercado, esquece isso, tá? Não vai substituir o ser humano. É que a gente vai conseguir delegar cada vez mais essa parte mais mecanizada, que eu tenho equipe, eu tenho estagiárias que eu boto na parte de cálculo, tem gente aqui da Unini, inclusive. E aí, tem essa parte que vai lá, confere, joga o alimento no software, do software joga, eu jogo pro meu programa adicional, formato. Isso aí provavelmente a gente vai conseguir tudo com IA. Você vai chegar para IA, finge que é Alexa, você fala, Alexa, confere lá no software. Deu certo? Agora transcreve pro programa. Obrigada. Gente, bonzão, né? Vamos lá. Na época a gente fazia isso até na mão, né? Regra de 3, tabela, para fazer regra de 3, tabela taco, 100 gramas de abacaxi, logo se comeu 30 gramas, caraca, né? Aí na minha época ainda pegou Excel, então eu usava Excel, mas depois, né? Até hoje ainda tem, não sei se vocês viram o meu print de cálculo, até hoje ainda uso Excel, porque eu gosto de ter minhas formulinhas, mas depois a gente joga pro software, né? Graças a Deus. Depois a gente vai jogar para Alexa. Alexa, calcula, deixa eu só conferir e vou mandar para o paciente. Então, a Alexa não vai ser a nutricionista, vai ter a nutricionista. Mas toda essa parte mais mecanizada, a gente vai conseguir terceirizar. Cara, eu estou sonhando com isso. Eu quero muito uma Alexa no meu consultório, assim, na parte comercial, que fala com o paciente, ou depois não, consulta marcada. O paciente, porque é bem melhor, porque secretário já dá trabalho. Passa. Então vai ter, claro, a secretária, mas muita coisa já vai ser mecanizada. Passei uma clorela, que a gente usa muito, né, às vezes, essas questões também, cianobactérias na prática, não necessariamente precisa, própolis, que era uma coisa que ela já tinha hábito. Ela quer ganhar massa, lembra que ela tinha estrutura mais vata, então eu passei creatina, tinha um spray para ansiedade, lembra que eu tenho formação em fitoterapia, então botei lá giminema, coisinhas legais para ansiedade para ela. Óleo essencial Tea Tree, que eu passei para ela, então se vocês têm a prática de aromaterapia, vocês podem indicar. Ela tinha um probiótico anti-inflamatório, uma bactériazinha para ajudar até na hidradenite, e ela usava uma proteína vegana em pó, né? Porque eu não estou usando nada com leite. Vocês viram que a dieta dela não tem leite, né? Até porque é mais inflamatório nesse sentido, para hidradenite não é indicada e ela já é intolerante a leite, a lactose em si, né? O açúcar do leite. Então eu não estou passando leite para ela. Tá vendo? Não é tão complexo assim. A gente fica, ai, nossa, o que eu faço? Você vai pegar a dietoterapia normal, comida, e vai botar uma coisinha ou outra ali e ajudar. Então, por isso que não é prática integrativa complementar. A gente complementa e o paciente, isso gera um diferencial no consultório. Isso eu posso garantir para vocês, é uma coisa bem bacana. O paciente, poxa, ela foi desde o chá até o negócio e agrega e dá mais resultado, né? Porque você está pegando por todas essas vias. Pode ir. Então, você pode seguir qualquer dieta, mas ela tem que passar por este teste. Proteger a saúde e evitar doenças. Essa é a base do Ayurveda. Qualquer dieta, ela só tem que estar protegendo a saúde e evitando a doença. O poder curativo dos alimentos. A nutrição é chamada de o grande remédio do Ayurveda, da medicina ayurvédica. Uma dieta saudável e equilibrada é a base da saúde, da força e da alegria, tanto mental quanto física. Tá? Então, pode passar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aberto para vocês tirarem dúvidas. Não viajem na maionese e na batatinha, de achar que lá é pé no chão, né? Como boa pinta, eu vou falar, calma, gente, menos, né? Menos é mais, faz uma coisa básica, mas estudem essas práticas complementares. Quem quiser ir para essa linha, faz lá uma pós em fitoterapia, vai estudar aromaterapia, faz uma pós em Ayurveda. Se quiser, eu estou agora coordenando, estou como consultora da pós na VP em nutrição vegetariana funcional, faz uma pós em vegetarianismo, mas é o simples, tá? Senão a gente cria uma realidade muito diferente para o nosso paciente e ele abandona e depois vocês ficam, não sei por que meu paciente não volta. Aí vem o pessoal lá do marketing. Como aumentar a adesão do paciente, consultório de sucesso? Vocês têm que só acertar, escutar o paciente, né, escutativa, entregar o que ele precisa e ele vai voltar, né? Então, mais sensibilidade, mais humanidade, que é o que a Ayurveda preconiza também, tá bom? Obrigada. Pode perguntar. E aí, vamos às perguntas. Todo mundo
chocado, tipo, ai meu Deus, eu sou assim. Vocês querem perguntar alguma coisa? E aí, gente, perguntas? Ria, você é o quê? Olha, eu ia falar isso no final. Eu confesso para vocês que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei entre o Pita e o Cafa. Você pode ser os dois. Então, como uma taurina, eu acho que eu fiquei na água entre os dois, entendeu? Eu vou para lá em alguns momentos e vou para cá em outros. Então, eu me identifiquei por aí. Mas, assim, eu queria, não terminando ainda, mas agradecendo toda a sua fala, que foi muito, assim, engrandecedora. Eu confesso que, na minha impressão, nós temos, ainda temos, foi na minha, foi também na da Luna, também está sendo na de vocês. Hoje a gente já tem uma abertura um pouco maior, mas assim, a gente ainda tem uma formação muito cartesiana, né? Hoje a gente começa a visualizar outros caminhos, né? Outras falas, se permite ouvir e ver além do que a gente tem aqui, né? Então eu acho que isso é que é muito engrandecedor, né? Quando a gente reencontra, né, um ex-aluno. A aluna não foi minha aluna, quando ela estava saindo, eu estava chegando. Eu ainda peguei ela aqui como aluna, mas ela não foi minha aluna propriamente dita. Mas é muito bom quando a gente vê, né, quantas vertentes a nutrição pode nos levar, né? Achei importantíssimo quando você no início fala, né, das mídias e coloca a ética. Então, o quão importante é ter essa atenção à ética, ao código, às condutas, né? Essa semana o CFM de Medicina, né, ele fez a liberação do uso das imagens, né, e na escrita da duplicidade no entendimento. Então, pode ser, como a aluna também falou, né, as pessoas vão usando suas interpretações para poder fazerem as suas práticas, né? Então, pode dar a entender que isso é para todas as áreas da saúde, mas não é. O da nutrição ainda não tem essa permissão. Eu acho até que em breve vai acontecer, porque é muito difícil ceder de um lado e não ceder de outro. Mas, assim, isso tem que ser feito de forma responsável. Por exemplo, eu li, né, como ficou de medicina, com a autorização do paciente, né, com toda essa formalização, e embaixo, deixando claro, eu tenho que escrever, que, lembrando que resultados são individuais, porque senão a pessoa fica assim, eu quero ficar igual aquele fulano de tal. A gente sabe que isso não existe. Por um lado, aí eu quero até ver o que a Renata acha disso. Eu tenho meu ponto, eu conversei com o presidente do CRN6, né, quando eu fui agora para João Pessoa para palestrar com eles por lá, Samuel, um querido, estava a presidente do CRN1, agora a Ana Carolina está como presidente do CRN4, e a gente também não tem que ter medo da internet, a gente tem que saber utilizar, ver como ela está crescendo, mas também para garantir o nosso espaço. Verdade seja dita, coach posta o que quer, blogueira posta o que quer, tem muita gente postando o que quer. Se a gente souber postar com o respaldo técnico de forma responsável, eu acho que isso até fortalece a nossa notoriedade. Mas aí o CFM tem que botar embaixo assim, resultados são individuais, tem que ter uma regrinha. Mas assim, odontologia eles já podem fazer aquelas fotos de boca e tal, né? Então acho que a gente está caminhando com responsabilidade, isso pode ser bem aplicado. Tem muita gente nos conselhos, muitas pessoas no conselho, o próprio Samuel tem essa visão mais progressista, mais positiva da inserção da tecnologia na nossa vida, e acho que a gente não pode ficar muito para trás, senão isso pode ser uma coisa engessada. Mas é só usar com critério. Não sei o seu parecer sobre isso. Isso, então, na verdade, a gente ainda não tem, né, essa autorização. No meu olhar, a gente depende muito de cada um, e aí é exatamente isso. Eu até tinha anotado aqui em alguma fala sua, exatamente que você coloca, cada pessoa é uma pessoa, né? A gente não consegue, foi quando você falou da flexibilização, né, para os pacientes, porque às vezes ele tem uma necessidade de alguma coisa a mais, outros de uma coisa a menos. Então a gente também precisa entender, né? Quando eu me formei, a dieta era engessada, e hoje a gente já não tem mais isso, porque a gente sabe que antes a dieta era uma coisa que era para você, mas era para você
fora do escopo do que acontecia dentro da sua casa. Hoje não. Hoje é uma alimentação que você tem as escolhas, que você sabe o que você deve, né, ou não, e que também está dentro dessa escolha da sua casa, dentro da sua casa. Então, quando você falou, né, da flexibilização e de ter esse entendimento que cada pessoa é uma pessoa. E aí eu acho que é para isso, diante da sua pergunta. A gente precisa ter esse cuidado. Acho que talvez a gente esteja amadurecendo para isso no futuro. Então, como você falou, né, é um caminho. Então, vamos caminhando juntos aí para ver até que ponto a gente consegue esse amadurecimento. Até pelo que você falou também, né, puxando aí um pouco da consultoria e da publicidade, a gente tem uma linha muito tênue aí, e aí vai do entendimento ou da forma que eu quero e preciso usar, né? Então a gente precisa, isso tudo é um amadurecimento, né? Não só do profissional, como da própria categoria. Então eu acho que é por aí, né? Esse fortalecimento. E aí você coloca, né, as PICs, a importância, né, delas hoje em todo atendimento, que seja no particular, que seja no público, né? Como é que isso está chegando, né, à população, as pessoas que precisam de todos esses serviços e atendimentos, né? E proteger a saúde evitando a doença. Então, assim, para mim, foi muito esclarecedora a sua fala na Ayurveda, e aí pegando, né, da vida e do conhecimento, como a aluna mostrou para a gente, fiquei nesse meio do caminho aí, acho que eu fiquei na água mesmo, entre o Vita e a Kapha. Deixa eu ver o que mais aqui que eu fui anotando, né? E falando, mas assim, o que eu quero realmente destacar é que a gente dê mais importância a esses valores que não estão claramente dentro da nossa formação, mas que a gente tem eles permeando aí toda a nossa atuação profissional. Então, assim, para mim, isso foi o nosso olhar maior hoje aí, diante da sua fala. Alguém tem mais perguntas? Não? Foi tão esclarecedora. A gente vai fazendo ao longo também, então acho que todo mundo absorveu bem, né? Ficou claro. Eu quero só falar que a aluna deixou, né, o material disponível, a gente tem um e-mail do projeto, e aí quem quiser é só entrar em contato através do e-mail que a gente vai enviar pontualmente, tá? Para quem solicitou. Fala para mim aí. Projeto Ética Nutrição, Projeto Ética Nutrical. Arroba. Pode ser o Gmail ou pode ser o Gmail, né? Qual que a gente usa para mandar o certificado? O Gmail? A gente usa o Outlook. Outlook.com. Projeto Ética Nutrição@outlook.com. Façam um pedido dos slides, está autorizado por mim, ela pode usar como quiser. Então, se a Renata quiser encaminhar, está à disposição Aí de eu vocês. encaminho já com a autorização da luz. Tosse aí, vai pra fora. Outra coisa, gente, se Renata permitir, aí eu gostaria de tirar uma foto com vocês. A gente bota o slide pra cá, né? E aí depois eu vou botar aqui e eu vou querer postar vocês lá também. Eu gosto sempre de guardar, né? Porque eu falo, cada aulinha que eu dou aqui na Rio, eu gosto de ter registro. Não, a gente faz também. Então, na verdade, eu quero fazer 2 convites. Respirou? Vai, então deixa eu dar aqui. Um é a nossa foto, o projeto, né? Ele faz a foto final, coloca lá no nosso Instagram, e aí a gente vai fazer a foto e a aluna vai postar e a gente também. Então eu quero postar em colégio. Então, a gente coloca. E o outro convite é o seguinte, no dia 20 desse mês, nesse mesmo horário, nesse mesmo auditório, a gente tem a segunda atividade do projeto. Quem vem conversar com a gente é a Camila Estima e vem falar sobre nutrição comportamental. A Camila é ótima, gente. Eu conversei de
Ela é ótima. E aí, então, segue o convite. A gente vai convidando a cada palestra, a gente tem 4 atividades. A da Luna é a primeira, da Camila a segunda e assim sucessivamente. A Cristina está desde o início falando sobre o comportamental aí, então assim, acho que vai ser bem agregador para vocês. E isso, a gente sabe que às vezes esse horário, o dia que tem aula, não consegue estar aqui presente, mas como ela está gravando também, Renata está gravando, acho que a gente consegue divulgar ainda mais, né, para quem não conseguiu estar aqui presente por algum motivo. Tem gente que trabalha, tem gente que tem aula, tem gente, né? O deslocamento da galera está tudo muito virtual, né? Presencial, tem gente que eu curto muito presencial ainda, mas eu posso estar ficando, como é que é? Para trás, né? Old school. Não, então, peraí. A gente disponibiliza tudo no Instagram do projeto. Não sei se vocês já seguem. Projeto Ética e Nutrição. Projeto Ética e Nutrição. É o Instagram do Leda. Pode identificar hora esse projeto? Pode gente, sim. Pode identificar. É só entrar em contato com a gente que a gente vai Isso é legal no fazendo. currículo de vocês, hein? Projeto Ética e Nutrição da Menina. Então, na época, o projeto ele sempre foi pensado presencialmente. Ele iniciou em 2014, 15 presencialmente. Na época da pandemia, a gente precisou se reestruturar, passamos a fazer remoto, e desde o momento que voltamos ao presencial, ainda era um presencial meio capenga, né? A gente ficou colocando um pouco à disposição do palestrante. Então, alguns optavam por ser remoto e outros por ser presencial. Mas no último semestre, nós tivemos uma presença um pouco inusitada numa atividade remota, e aí a gente conseguiu desenhar esse semestre todo presencial, né? Acho que a gente está mais perto, né? Começa a resgatar um pouco disso, e a gente teve um probleminha. E aí, enfim, não interferiu na qualidade da palestra, mas foi um pouquinho desagradável. Como nós gravamos todas as palestras, a gente, à medida do possível, consegue colocar no YouTube. Então, quem realmente, se vocês quiserem divulgar, pedir para os colegas assistirem, enfim, eles terão acesso sem problema algum, tá? Hoje, inclusive, eu queria pedir desculpas. Algumas pessoas entraram em contato ontem à noite e não foram respondidos, perguntando se haveria ou não. Como o problema da água foi interno, né, nós nos preocupamos muito em Aí não ficou. Assim, verificar que... Eu gostei lá, mas acabou que eu tô com meu filho que tá com otite, hoje depois eu vou até com ele no pediatra, então eu tô uns dias assim um pouco. Mas eu podia ter ontem também, devia ter postado também, reforçando, porque às vezes as pessoas ficam, será que tem, não tem? Mas a gente vai deixando isso ainda mais profissional. Contem comigo aí na divulgação e no projeto. E aí a gente vai trazendo mais esse movimento, que eu acho que é muito legal, até para quem é de fora, mas agregar. Eu, quando era aluna, os professores sabem, eu ficava aqui, eu comia tudo, fiz todas as optativas. A gente tá de graça, tem aqui, ensino de qualidade, eu vou fazer tudo. Então, assim, aproveita e faça tudo, porque eu saí, aí eu fazia estágio, fazia iniciação científica com a Rinaldine Tancredi, que até hoje eu falo, tenho ela como mãe. Então, assim, tudo que vocês puderem agregar como, assim, bagagem para vocês, façam. Cara, vocês estão fazendo as coisas de graça, seja de graça ou não na faculdade que vocês têm particular. Então aqui está de graça para vocês, vem e façam. Isso agrega demais. Vocês saem com uma bagagem, assim, sabe? Muito diferente. Então, apoio demais esses projetos. Sim, o projeto é gratuito, a gente tem acesso aberto, então não só para alunos da escola, mas também alunos externos. Tá? Então, não só para virem e assistirem e participarem, mas também, se tiverem interesse em participar do projeto. É só entrar em contato, tá bom? Vamos fazer a foto? Vamos. O QR Code está aqui. Para quem quer pegar presença, lembrando que vai ter certificado, tá? Como a Renata falou. Então, vocês podem contar com hora complementar, pode botar no currículo de vocês, né? Como atividades extras que vocês estão fazendo. Isso é muito legal. Tudo eu botava no meu currículo, todas as atividades extras. Todos os congressos que eu ia, tudo era. Eu lembro que eu tinha uma carga horária de atividade extra aqui curricular. O Miltinho ainda estava na secretaria, com o Miltinho lá de atividade extracurricular, era loucura. Porque é isso, tá? Tem que agregar. Isso ajuda muito vocês no processo, porque depois vocês não vão se arrepender. Porque depois lá, que se forma, tudo fora é pago. Né? Quem faz o curso é pago, tudo é pago.
Então, aproveite que vocês têm possibilidades ao longo do projeto como estudantes, tá? Então, quer botar naquela capa principal do slide? Bota lá na capa principal e vamos. Aí eu acho que devia vir pra cá, né? Pra ficar pra lá ou pra lá. Vamos nos juntar pra cá. Tem que ver como tá a iluminação. Eu acho que podia ser a capinha. Acho que pra cá, né? Fica legal. Pronto, ficou bonito. Bora? Vocês querem tirar o meu celular? Tirar o meu celular Pode também? ser. Qual celular vocês vão tirar? Olha, o que vocês acham? Mais perto Tem que ver lá? a luz, mas eu acho que talvez pra cá, pra lá. Não, tem que testar. Deixa eu ver. Testar. Não sei se a gente vai ficar com sombra. É? Você acha? Você acha que tem que ser pra cá? É, né? Talvez pra cá. É. Melhor pra cá então, gente. Não vai ter. Mas vai sair o retroprojetor e o fundo. Então quem vai tirar daqui? Era bom sair todo mundo, né? Vamos chamar alguém de fora. Mas se vocês quiserem, a gente pode testar os dois. E aí quem vai tirar tem que sair todo mundo. Eu posso apoiar, tem que apoiar. Quer deixar apoiado? Aqui, ó. Aqui será que tem um fio? Ah, Pode ser, mas a gente provavelmente vai ter que chegar mais pra trás. Não sei como é. Tira as chaves. Ai, não tirei isso, já era. Ah, mas eu vou apoiar não. Vamos lá, dá pra juntar todo mundo aqui, ó. Dá pra vir mais, dá pra vir mais. Vem que dá pra vir aqui, ó, gente. Não dá. Vamos virar e tá mais pra trás. E vira aqui. Era pra se Aí eu só tenho talvez botar um pouquinho mais atrás. Vou aqui, peraí. A gente bota aqui, ó. Ó, o tripé vai ser a cor. Eu pensei em trazer as coisas. Já que pode vir em caixa, né? Peraí. Pensar, calma. Vamos usar o cérebro pra pensar. Enfia na caixa. É 14. Eu acho que aparecendo. Acho que depois. Aí você ajeita. Aí. Não, mas Bota a garrafa, Luna, pra tipo segurar pra ele não deixar isso. não, bota na caixa. Bota na caixa dentro. Como você estava fazendo. Isso aí. Isso aí. Agora deixa eu